Deus chama todo mundo, só que poucos sentem esse chamado. Essa é a diferença, poucos aceitam, porque não é fácil deixar todas essas coisas, não é fácil. Sim. Pra mim não era fácil. Eu acho que na nossa comunidade, nossos pais, não sei de vocês, mas meus pais, eles são tão focados no trabalho, que acabam esquecendo os filhos. Qual que é o nosso propósito aqui na vida? E aí foi quando eu conheci a palavra de Deus, comecei a estudar a Bíblia, claro que teve uma pessoa que me guiou, me deu estudo bíblico. Eu tinha muitas perguntas a respeito de quem era Cristo, quem era Deus, nosso Deus de amor. Eu conheci ele como Deus de castigo, Deus mau, que castigava os pecadores. Eu conheci ele desse jeito. Mas eu descobri que Jesus Cristo, nosso Deus, ele é um Deus de amor. Então que ele nos ama, independente das situações que passa ou tenha, sabe? Deus usa também as coisas ruins para ser boas. Ele tem essa facilidade, esse dom, né? Esse milagre de fazer. Quando Sim. você toma uma decisão, você sente paz. Aí é quando você tomou uma decisão correta. Quando você decide uma coisa e não tem paz no coração, pode ter certeza que aquilo não é. Na dúvida, não faça. É isso que na dúvida, não faça. Está começando mais um episódio da Raso Podcast. O podcast onde a gente fala sobre hábitos, vidas e empreendedorismo. Isso aí. E hoje a gente está com uma convidada, a Liz Carmen. Nós nos conhecemos através de arquiteta e cliente. A gente fez o projeto das 2 lojas dela. E aí agora a gente começou a conversar nas reuniões e entendi melhor qual que é o propósito assim, da vida dela. E foi onde eu descobri que ela é missioneira. E o nosso podcast de hoje vai ser justamente sobre isso. Boa Seja noite. bem-vinda, Lisa. Muchas gracias. Bueno, solo agradecer primero a Dios por la oportunidad que me da de estar acá y también agradecerles a ustedes por la invitación, es muy especial. Es un momento de poder hablar de Cristo, ¿no? De poder testificar de mi persona también y cómo Dios actúa en mi vida. Sim. Bueno, Liz, antes de comenzar, ¿no? Te quería preguntar, ¿no? Si, por ejemplo, tú has nacido aquí en Brasil, en Bolivia. Ya. Quien no me conoce, me llamo Elizabeth Carmen, más todos me dicen Liz o Lisa, no hay problema. Soy boliviana, llegué a Brasil cuando tenía 8 años, ya son 20 años que estoy acá, entonces ya es un buen tiempo, ¿no? Es un poco difícil hablar español, pero estoy ahí. Espero que me entiendan. Es que toda la parte de la educación fue aquí en Exacto, Brasil. fue toda la escuela, facultad y todo, ¿no? Más voy a intentar hablar español para que me Pero puedan eso entender. incluso creo que es un punto así, ¿no? Así solo, ¿no? Colocando paréntesis, creo que es algo que muchas personas pasan por esa dificultad, ¿no? Por ejemplo, Sí. yo mismo, yo nací aquí, viví aquí en Brasil, todo, entonces yo no tengo ese sotaque, ¿no? Como, digamos, el acento, ¿no? El acento, digamos, de Bolivia, ¿no? Del mismo país, entonces yo creo que es algo que es normal, ¿ya? Y quien está ahí viendo, ¿no? También ahí yo creo que espero que entienda. Pero ahí no vamos a esforzarnos, ¿no? Para poder ahí hablar y fluir la Tivemos isso conversa. nos comentários do nosso último podcast. Sí. É normal, é solo, não? É solo Sim, normal. Faz parte, né? Hace parte, sí. Sim. Sim. Então, bom, Liz, quando eu te conheci foi porque você tinha comentado que você iria fazer uma viagem. Aí você me falou que você ia ir pro Líbano. Eu falei, nossa, Líbano? Sí. Um país diferente pro pessoal, assim, ir visitar, conhecer. Pelo menos eu nunca tinha conhecido. Ajá. E aí você me falou qual que foi seu propósito de lá, né? Sí. Então, antes da gente chegar até essa parte do Líbano, como você se encontrou, assim, na parte da igreja? Porque você é adventista, né? Sim. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Ai, claro, eu vou contar. Sim. Muito bom, porque é a primeira vez que eu vou compartilhar isso pra muita gente que eu não conheço, né? Mas eu não era adventista. Eu me batizei quando eu tinha 18 anos, mas eu já havia estudado a Bíblia desde meus 15 anos. Só não me batizei porque meu pai, ele não queria que eu me batizasse. Ele achava que ia dar errado, que as coisas iam ficar muito difíceis. Ele tinha essa crença de que cristão não é bom, que não presta, sabe? Que você acaba errando, vai piorando a sua vida e tal. Ele tinha esse negócio na cabeça. Só que eu tava conhecendo a Cristo, eu precisava, porque minha vida não tinha sentido sem ele. Alguma coisa tava faltando ali na minha vida, sabe? Eu era adolescente, mas eu entendia que qual que era o meu propósito aqui nessa vida? Não sei se vocês alguma vez se questionaram isso. Qual que é o nosso propósito aqui na vida? E aí foi quando eu conheci a palavra de Deus, comecei a estudar a Bíblia. Claro que teve uma pessoa que me guiou, me deu estudo bíblico. Eu tinha muitas perguntas a respeito de quem era Cristo, quem era Deus, nosso Deus de amor.
Eu conhecia ele como Deus de castigo, Deus mau, que castigava os pecadores. Eu conhecia ele desse jeito. Mas eu descobri que Jesus Cristo, nosso Deus, ele é um Deus de amor. Então, que ele nos ama, independente das situações que a gente passa ou tenha, sabe? Então, eu aprendi isso com uns 15 anos. Quando eu fiz maioridade, né, 18 anos, eu me batizei. E aí, meu pai não assistiu, nem minha mãe, então ninguém da minha família é adventista. Eu continuei a prevalecer até agora. Claro que a gente tem muita dificuldade no caminho, mas foi isso que me levou de conhecer a Cristo, né? Entendi. Nossa, uma pergunta assim, você falou que você começou a estudar a Bíblia com 15 anos, mas naquele tempo então você já estava verificando assim, já frequentava de repente uma vez ou outra em alguma igreja, ou você só começou a estudar de forma como uma pessoa autodidata? Sim. É muito interessante a pergunta, porque quando eu conheci Deus, eu conhecia um Deus mau, que ele castiga as pessoas. Qualquer coisa que você faça, ele vai te castigar. Essa mente que eu tinha. Mas eu comecei a questionar, porque a gente convive, né, no meio da sociedade, eles falam de Cristo, então sempre tinham pessoas batendo na nossa porta para estudar a Bíblia, e vocês sabem quem são. E eu aceitei, porque para mim eu queria saber mais o que era Deus, sabe? Quem era esse Cristo que foi morto por nós e tudo mais. E aí eu recebi o estudo bíblico com ela. Só que essa pessoa não me deu todas as respostas que eu tinha, sabe? Como adolescente tem muita pergunta, muito questionamento, e aí ela não me deu muito. Daí eu orei muito a Deus, sem saber como fazer uma oração, mas eu pedi muito a Deus para ele me guiar e me dar um caminho certo, porque eu queria seguir esse caminho. E foi quando bateram na minha porta numa sexta-feira, e era um teologano que dava estudos bíblicos. Então, ele reuniu toda a nossa família para fazer um estudo bíblico sobre o Apocalipse. O Apocalipse, pra quem não sabe, é muito forte. Quem não tem sentido, quem não sabe sobre o livro de Apocalipse, tem medo dos monstros que tem lá que fala, sabe? Do dragão, da besta e tal. Mas eu também tinha muito medo. Tinha, porque era uma coisa, tipo, você lê ali no momento e você tem muitos bichos, que o fim do mundo vai ser assim, entendeu? Então, 2012 foi quando aconteceu aqueles boatos de que vai ser o fim do mundo. Eu tava lá, com medo. Eu tava com muito medo. Nossa, mas é engraçado, né? Porque, inclusive, até fica a dica, pessoal, pra quem for ler a Bíblia, assim, e seguir esse caminho, não comece pelo Apocalipse. Foi justo que você começou. Mas sente a curiosidade, certo? Porque Apocalipse é um livro de amor. Eu descobri isso com o Telogano. E ele falava tudo a respeito do fim, dos que vão se salvar e como ia ser o processo de salvação. Não era uma coisa assustadora, uma salvação era uma coisa, carta de amor para nós. Eu entendi todo o significado, como Apocalipse é um livro profético e simbólico, então tudo ali era simbólico. Porque naquele tempo Deus não podia revelar tudo. Então, o livro Apocalipse significa revelação. Então, ele foi passando os tempos pra gente, pessoas guiadas por Deus, pra a gente entender. Então, ele foi falando isso e eu consegui absorver muito. E ele falou sobre o sábado também. Que o sábado é um sábado, dia de descanso. Foi ali quando eu falei, não, eu não sabia disso. Eu não sabia que na Bíblia estava escrito isso, no Êxodo, em todas as Bíblias, inclusive os discípulos de Jesus, eles guardavam o sábado. Aí eu falei, não acredito, e eu fazia tudo de sábado. O sábado era um dia, tipo, de muito trabalho, e não guardava. Quando eu soube que sábado era um dia de descanso, era do Senhor, eu comecei a guardar. E para meu pai, isso foi, não pode. Tem que trabalhar, é dia de trabalho, tem que trabalhar. Então, houve ali uma luta entre minha família e eu, né, o Espírito Santo também comovendo meu coração de tomar essa decisão. Então, foi muito difícil no começo, porque eu ajudava meu pai na costura, meus pais são costureiros, ajudava na cozinha, na casa. Então, como os meus pais eram separados, só morava com meu pai, então eu fazia tudo em casa. Então, foi um processo muito difícil de início, mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu vou me batizar, porque eu quero me batizar, quero seguir esse caminho. Porque esse caminho não é mal, esse caminho são bênçãos na nossa vida, entendeu? E eu fui prosseguindo e eu fui acreditando mais, sendo mais uma jovem ativa na igreja, com 18 anos, né? Basicamente foi isso a minha conversão, né? Tem muitas coisas antes disso também. Sim, mas eu acho que também
essa questão de você falar do conflito, acho que realmente, né, para quem não é da mesma religião, acaba acontecendo, né? Por exemplo, tanto é que tem várias religiões, né? Tem o católico, tem as congregações, né? Exato, sim. E cada um tem, né, algumas questões acho que é mais questão de interpretação, né? Sim, tem uma variação de interpretações, mas no final Deus acaba sendo, acho que o mesmo para todos. Só que eu acho que essa parte dos familiares, acho que é algo que pega bastante, né? Para quem tá começando, porque eles não entendem. O ambiente, né? Você tá num ambiente onde as pessoas não têm essa mesma mentalidade, né? A gente fala, por exemplo, muito de empreendedorismo. Uma coisa que a gente vê bastante, né? Por exemplo, são pessoas jovens que têm muitos sonhos, né? Poxa, eu sou jovem, tenho um sonho, sei lá, de empreender. Só que muitas vezes os pais estão, tipo, meio que com... Não, assim, não digo no mau sentido, mas né, acaba sendo meio que um pouco de freio. Exato. Né? E aí eu vejo também que essa parte aí... Na parte da religião. Acaba sendo também. Eu também, assim... entendo, né? Não sei, né, como que deve ter sido pra você. Mas, assim, depois de... Essa parte de transição, como que... você falou assim, não, tenho 18, agora vou fazer. Sim. De fato, como que deve ser? Aí você... Eu comecei a frequentar mais a igreja, me envolver com jovens. E na minha igreja é uma igreja muito ativa. Então a gente sempre sai aos domingos e sábados para repartir panfleto, livro, entrega de livros, essas coisas, né? E isso me comovia muito. Uma coisa que me fez sentir muito Jesus na minha vida foi quando a gente foi varrer uma praça. Tipo, nunca na minha vida eu ia varrer uma praça, sabe? Pra quê? Tá sujo lá, pra quê? Todo mundo sujo e tal, não. Então os jovens pegaram, inclusive parte do projeto do Ministério de Desbravadores, todos os jovens adolescentes, a gente vai lá e limpa a praça, ou então dá marmita para as pessoas que estão na rua. Falei, não, cara, eu na minha pessoa nunca faria isso, entendeu? Mas com Deus, a gente consegue dar um pouco que a gente tem para essas pessoas, sabe? E aí eu entendi o amor de Cristo, que a gente deve ser assim, grato, sabe? Então foi isso que me levou mais e mais. Eu tinha também os jovens que eram meus líderes, agora já são pastores, inclusive, assim, estudaram. Então eles foram meus líderes, sempre me acompanhando na parte espiritual, porque não é fácil. E principalmente quando você não tem a sua família dentro da igreja, você tá sozinha, não é fácil porque as lutas vêm. E muitas vezes você tenta falar com seus pais e eles não compreendem. Simplesmente, não, mas deixa pra lá, isso não, sabe? É uma coisa espiritual que a gente vive no conflito cósmico, sabe? Entre o bem e o mal. Como fala, né? Batalha espiritual, né? Exatamente, a gente vive nisso cósmico. É muito simbólico, né? Também é muito notório isso que eu percebo. Então foi passando esses anos até que, como eu falei, era muito ativa na igreja. Então, foi quando eu conheci uma pessoa, aos 19, 20 anos também, porque faz parte dos jovens conhecer uma pessoa. E muito de Deus também. Meu pai, ele não queria que eu namorasse cedo. E também não queria que eu namorasse nem brasileiro e nem peruano. Meu pai tinha esse preconceito também. Não, tem que ser boliviano. É desse jeito. Só que aí eu conheci uma pessoa lá na igreja. E aí era peruana? Não, era boliviano. Era boliviano? Ah, tá, entendi. E foi que quando eu percebi, né? É Deus colocando uma pessoa ali. E eu apresentei meu pai e tal, ele aceitou. Ele ficou um pouco meio que, é da igreja? Tá, ok, ele aceitou, né? Foi passando o tempo e tal, a gente começou a liderar, eu e meu parceiro começamos a gente a liderar o Clube de Desbravadores. Que o Clube de Desbravadores é um ministério, não sei se vocês conhecem escoteiros. Sim. Então, o dos Desbravadores eu acho muito interessante porque cria uma conexão, porque eu estudei todo o meu ensino fundamental, então da primeira série à oitava série em uma escola adventista. Que legal. Então já com esse ensino que mesmo poderia... Eles são muito abertos nessa parte, né? Tinha evangélico, tinha católico também lá. E aí, nisso, a gente sempre tinha na nossa grade horária um momento de capela. E sempre no começo de todas as aulas, na verdade, no começo de todos os dias, sempre tinha uma mensagem. Então, a gente fazia oração e tudo mais. Então, esse hábito dos desbravadores, tinha alguns amigos meus na minha sala também, que eles são adventistas, eles participavam dos desbravadores. Dos acampamentos. Então, isso. Aí, então, você acabou virando líder. Acabei virando líder, Nossa, tipo de bacana. conselheira, né? Comecei como instrutora, conselheira. Aos
poucos, porque eu também não entendia muito bem como é que funcionava. Mas eu fui aprendendo com os adolescentes mesmo. A gente segue umas regras. É que o Clube de Desbravadores é um ministério que parece... como eu posso explicar? É bem organizado, porque a gente lida com adolescentes e crianças de 10 a 15 anos. Então, é uma responsabilidade muito grande para você carregar ali os pais, né? Colocam nas suas mãos. Então, para mim, foi um processo, assim, também de adaptação, de aprendizagem, porque eu também não sabia lidar com criança, nunca dei aula. Então, tem tudo isso. E Deus, ele foi me capacitando para poder liderar esse clube de desbravadores, né? E aí foi o processo. O meu parceiro, ele era desbravador, né? Ele também, a gente liderava junto na igreja, então foi... Curiosidade, a igreja que você frequenta, ela é hispana? Ou... Hispana. É hispana mesmo? Sim. A gente tem 5 igrejas. Na verdade, tem muitos hispanos agora, né? Porque já foram abrindo bastante. Agora o que eu tô é Central Hispana, que fica lá no Brás. Tem da Penha, tem no Hermelino Matarazzo, também tem Vila Medeiros... Tinha São Mateus, fechou, e tem no Belém também. Então, são várias, e não esse é nosso distrito. Tem outros distritos também, que são mais no interior, mais afastados, assim, em São Paulo, do centro. Então, tem várias, sabe? Desbravador um montão. Assim. Que bacana. Uhum. Uma pergunta, assim, Sim. uma curiosidade, né? Por exemplo, quando o pessoal fala que eles guardam o sábado, né? Aí, uma curiosidade minha, porque, assim, eu não sei qual que é a religião. Quando é sábado, quem é adventista, eles não tem que fazer nada? Assim, não pode fazer nada referente a trabalho? Ou é só... É tipo descansar, descansar é o que seria Dormir. o quê? Dormir, será? E é do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, Exato. né? Pra mim foi como se tivessem aberto os meus olhos, né? Porque eu também não sabia. Sempre foi sábado trabalho e domingo descansar. Isso, acho que aqui né, tem essa cultura, né? Que assim, acho que, na verdade, acho que não é só no Brasil, não, toda a Latinoamérica, né? Exatamente. Que domingo é onde geralmente o pessoal... Né, é mais pelo catolicismo. Isso, então, acho que é isso, mais pelo catolicismo, na verdade. Sim, então, na Bíblia ele fala descanso. Descanso é separação, de separar um dia para Deus. Não é você ir dormir e não fazer nada. Óbvio, você vai trabalhar mais para a obra de Deus, entendeu? Com as coisas de Deus. Você vai se focar no que é de Deus. Dali tá você ir pro culto, ao ministério, você fazer essas atividades sociais, como eu falei, de distribuir livros, ou de... A gente trabalha. Adventista trabalha muito no sábado. Entendi. Mas só que é mais na igreja. Focado no Cristo, entendeu? Certo. Então, descanso é uma separação do dia só para Deus. Entendi. Entendeu? Então, é do pôr do sol de sexta-feira, como ela falou, do sábado, pôr do sol de sábado. Entendi. É porque assim, eu lembro que, assim, só jogando conversa fora, né? Eu lembro que tinha, quando eu trabalhava Quando eu estudava, nos trabalhos que eu passei já. Assim, tinha sempre uma pessoa que era dentista, né? E aí, assim, ele vai dormir mais cedo hoje. Só que assim, meio que, sabe, mas eu acho que o pessoal não entende, né? Sim, não. Não entende, né? Tava não entendendo. Mas agora eu entendi. Tanto que quando eu estudava na escola adventista, toda sexta-feira, o horário normal, se não me engano, era 6 horas, mas a gente saía às 5 ou 4:30. Tinha essa questão também, que eles adaptavam toda sexta-feira. Assim, mas uma pergunta, por exemplo, assim, você... Quando era sexta-feira, você falou que começa a partir do pôr do sol. Isso. Aí termina no pôr do sol do sábado. Então você já tinha, por exemplo, assim, na sua igreja em específico, tinha atividade já, tipo, sexta-feira de noite? Sim, o que a gente faz, grupos pequenos. A gente se reúne em casas de irmãos que tem grupos pequenos e a gente estuda a palavra ali, louva e tudo mais, a gente guarda. Que legal. Eu não sei se vocês assistiram The Chosen. Já. Eu não. Assim, eu comecei, já assisti já. Eu não sei se vocês veem na parte que eles também guardam sábado, eles fazem uma comida, preparam uma mesa, tudo bonito, uma mesa posta, tipo uma mesa posta, convidam as pessoas, né? Parecido assim, entendeu? Nosso guardar o sábado é desse jeito, a gente receber o sábado, que também representa o nosso Deus, pra gente poder estar aí juntos, em família e os amigos, entendeu? Entendi. Mais ou menos isso. Que bacana. Mas aí, no caso, por exemplo, domingo já tá liberado. Domingo Você tá livre, pode fazer qualquer coisa. Você pode trabalhar, assim, pode estudar. Não, mas assim, eu só tô curioso, porque assim, eu também já participei de igrejas. Sim. Eu acho que mais na mesma faixa etária que você também, 14, né? Eu fui batista, assim, eu sou batista, né?
já há bastante tempo. Sim. E eu lembro que a gente tinha atividades sábado e domingo. Aham. Assim, aí eu falo, por exemplo, no Adventista também, tipo assim, eu sei que eles guardam sábado, Sim. mas domingo também tem atividade ou não? Geralmente Tem, grupo de Ah, tá. desbravadores, jovens, acampamentos. Ah, Também legal. tem, nossos cultos funcionam desse jeito. Quarta, pela noite, das 7 às 9. Sábado, todo dia, né? Tem de manhã, que é o culto. Escola sabatina e o culto. E à tarde tem a JA, que a gente é Jovem Adventista, que é um culto para jovens. Uhum. E depois do pôr do sol, né, a gente fecha. E no domingo tem clube de desbravadores, tem atividades com jovens. Então, diversas atividades que a gente pode fazer. Não é Ah, que somente bacana. só sábado, né? Sim, sim, É todos sim. os dias, mas sábado a gente separa mais para Deus. Assim, é o que onde tá mais Ah, focada. isso. Entendi, bacana. Então, aí você começou a ser líder dos desbravadores. Sim. E aí foi onde. Como criou essa conexão com as missões? As missões, né? Como foi ali? Então, eu sempre tinha uma coisa no meu coração, né? Que era sempre servir a Cristo, independente onde eu esteja ou com quem eu esteja, né? Então, como eu conheci essa pessoa, nós ficamos. O meu propósito, então, era casar com essa pessoa. A gente tinha um propósito de casar. E a gente estava liderando o clube de desbravadores juntos. E juntamente a nosso negócio, a gente começou a abrir o nosso negócio, que é de roupa, né? Venda de roupa. Todo mundo vem, quem vem aqui também tem, né? Essa experiência com roupa. Sim. Eu amo. Eu sei costurar desde pequena, né? Porque meus pais são costureiros. Eu estudei modelagem, também eu fiz um curso e eu me apaixonei. Eu falei, não, eu quero fazer minhas próprias peças e tal. Então foi quando foi surgindo essa oportunidade e a gente começou a juntar dinheiro pro nosso casamento. Esse era o nosso foco também ali, né? E claro, colocando Deus em primeiro lugar, porque o casamento, ele é com Deus, não é só duas pessoas. É como se fosse um triângulo amoroso, sabe? Com Sim. Deus. Então a gente tinha esse foco. Só que você vê que a luta é constante, é todos os dias a luta, não é no momento, entendeu? E foi passando os anos e a gente conseguiu juntar o nosso dinheiro pro casamento. Foi muito bom. Quando a gente viu o valor na nossa mão, a gente falou, não, pronto, tá na hora de casar. Ele tinha me pedido em casamento quando eu tinha 20 anos. Depois de 2 anos, a gente juntou o nosso dinheiro e a gente começou a pensar nisso, né? Só que o inimigo tá bem ali, sempre tá ao nosso redor, falando assim no nosso ouvido, sabe? E aí eu que cometi esse erro, né? Falei, não, a gente viu o valor, a gente não vai gastar esse dinheiro no nosso casamento, a gente vai investir mais pra duplicar esse valor. Só que esse não era o nosso propósito quando a gente falou com Deus em oração. A gente orou a Deus, falou, a gente quer se casar sim com propósito, mas naquele então eu tinha esquecido dessa promessa com Deus. E eu falei, não, a gente vai investir esse valor que tem pra próxima. No seguinte ano a gente investiu. Eu lembro que a gente tinha pedido muita barca de tecido, sabe? Veio com defeito esses tecidos. Todas as barcas vieram com defeito. Nossa. E eu falei, o que aconteceu? E a gente começou a perder ventas, a gente começou a cair. E já tava indo muito, mas o que aconteceu e tal? A gente conversava, discutia ali, mas não foi assim, era sua culpa, que não sei o que, não era desse jeito e tal. Querendo ou não, quando a gente fala com Deus e a gente tem um propósito, a gente tem que seguir, né? E não pode se desfocar disso. Então, eu acabei me desfocando nesse meio tempo. E eu percebi que eu tava me afastando de Deus. Mesmo eu estando na igreja, mesmo eu estando liderando jovens, eu sentia que minha relação com Deus não tava indo bem. Só que naquele momento, eu tava cega, né? Porque eu tava focado em querer crescer mais com o negócio. Então, trabalho. Eu tava focando muito no trabalho. Então, deixei de lado, que era um propósito muito bom, pra fazer o trabalho. Então, já tava colocando as coisas de Deus em segundo lugar. É uma coisa que eu não aconselho as pessoas fazerem isso, né? Porque às vezes acaba dando errado mesmo. Então, nessa conversa, eu tive com ele, a gente começou a conversar, olha, não tá dando certo. E o casamento só tava indo... Sendo adiado. Adiado, cada vez adiado, porque já não conseguia juntar o valor que a gente tinha. Aí foi que... o que tá acontecendo? Tava dando tudo errado. Até... no meu ministério que tava dando errado. Era como se o inimigo quisesse me tirar, sabe, dali. É como se ele tivesse controle da minha vida, tava desse jeito. Então eu não conseguia enxergar. Só que eu sabia que tava faltando Deus ali no meu coração, tava faltando a conexão com ele. E orei muito. Em 2022, teve um acampamento de jovens. Eu amo acampamento de jovens, amo demais.
Porque lá você consegue se aproximar mais de Cristo, porque tem todos os jovens com o mesmo propósito, o mesmo pensamento e tal. E eu levei ele, sempre levava ele pros acampamentos. E eu me lembro que nesse dia ele falou assim pra mim, esse vai ser o nosso último acampamento, porque depois de casados a gente não vai mais participar deles. Só que até ali eu fiquei, tá bom, não tem problema, tipo, tá brincando comigo, tipo, tá de brincadeira, ele vai, porque ele sempre foi. E aí foi quando percebi e eu ouvi a pregação do pastor Fabrício nesse acampamento. Ele pregou muito, ele é departamento do Ministério Jovem, da nossa associação. Então ele pregou sobre Jeremias, que é um jovem que foi chamado por Deus, e ele não tinha experiência nenhuma, ele tinha medo, e ele aceitou o chamado dele. Ele era jovem, ele se sentia como uma criança, ele se sentia incapacitado de fazer as coisas, sabe? Não se sentia com potencial de poder pregar a palavra. Mas Deus chamou ele, e ele aceitou. E aí isso me tocou muito meu coração naquela hora. Eu tava na pregação. E aí o pastor fez um apelo de quem queria servir a Cristo toda a sua vida. E eu levantei a mão, eu lembro que eu levantei assim, e o meu ex estava do meu lado, né? E aí ele falou, pois bem, quem levantar a mão vai receber um papelzinho, vai escrever seu nome e o telefone ali, porque vai ser chamado por Deus. Aí eu peguei o papelzinho, só que eu vi que ele tava do meu lado e ele com certeza não ia querer me apoiar com isso, né? Então eu acabei não falando nada. E eu lembro que eu ter falado pra ele assim, eu vou pro banheiro, eu fui pro banheiro. Aí tinha uma menina, me cutucou, aí disse, por que você não participa da missão? Deus tá te chamando e tal. Aí eu lembro que eu virei as costas e aí eu falei, eu vou pegar o papel. Aí eu peguei e fui escondida, escrevendo meu nome e nessa inscrição, tá, eles te perguntam, tipo, qual a sua idade, qual ministério que você age, que se você estuda, quantos anos você tem, seu número de telefone, tudo certinho. Aí eu coloquei. E eu entreguei, só que eu entreguei sem esperança, tipo, são muitos jovens lá. São muitos, muitos, tipo, 2.000 jovens e tal. Bem grande. Bem grande, é muito grande, entendeu? Então, eles estavam lá. Falei, eu não vou ser chamada. O que eu tenho, sabe? Não tenho habilidade pra falar, não tenho habilidade pra isso, eu sou muito tímida. Não vai me chamar, sabe? Mas eu entreguei. Pronto. Aí foi passando, isso era em outubro de 2022, esse acampamento, e foi que em janeiro do ano seguinte, em 2023, eu recebi uma ligação de um pastor que eu não conhecia. Aí ele ligou pra mim e falou, olá, eu tô falando com a Elizabeth? Sim, sou eu. Pois bem, você foi pré-selecionada para participar do Ano em Missão. Falei, o quê? Como assim? Aí eu lembro que eu fiquei assim, paralisada, assim, no celular, e ele falou, Elizabeth, você está aí? Sim, sim, pastor, eu só não tô entendendo. Aí ele falou, sim, você foi pré-selecionada, você aceita esse desafio? Mas como é que funciona? Você vai ficar 1 ano fora de casa, só servindo a Deus. Por 1 ano deixar tudo. Aí na hora eu fiquei, o que eu respondo? Porque eu tenho um negócio, tenho meu casamento, tenho um ministério. O que eu vou fazer, sabe? Só que eu senti esse chamado de Deus. Eu precisava dele. E aí eu falei pro meu pai, ele tava na oficina de costura, pai, eu preciso de ajuda. Eu quero ir, quero participar disso. Deus tá me chamando. Aí ele falou, não sei, hija, no sé qué vas a hacer, pero no vas a poder dejar tu negocio y a Roy. Mas pai, eu preciso, porque eu e Deus, eu e ele, a minha conexão é com ele. E aí eu decidi, e eu aceitei, falei, pastor, vou fazer parte desse projeto. Então começou em 2023. Comecei em 2023. E antes disso já tinha uma missão Tríplice Fronteiras, que é uma missão de Paraguai por 1 mês. Fiquei fora. Paraguai? Isso foi um pouquinho antes. Em 2021, finalzinho, assim, de 2022. Também foi uma primeira experiência fora do país, né? Foi também muito bom. Mas depois que aconteceu essa decisão de eu tomar, de eu ir para o Ano em Missão, ele é um projeto para jovens de 18 a 30 anos, onde você, com 8 jovens e mais um casal de pastores, lideram ali numa casa, e o nosso propósito é abrir uma igreja, plantar uma igreja, e você abrir um clube de desbravador, dar estudo bíblico, então você só foca nisso. Não tem saída, vamos dizer assim, sabe? Você só fica ali trabalhando para a obra de Deus. Aí a gente tem a nossa folga, que era de segunda-feira. Então, foi essa experiência que eu falei assim, tá, vou fazer. Eu aceitei, só que nisso que eu aceitei, eu não tinha falado pro meu parceiro naquela hora. Só fui falei depois de 2 semanas pra ele.
E ele ficou muito decepcionado. Ele não queria. Ele não queria. Óbvio, né? Tipo, é muito difícil você deixar tudo. Não tava nos planejamentos. Né? Não tava. É que eu acho complicado, né? Porque você já tava num... como posso dizer? Você já tinha um relacionamento. Uhum. E assim, foi uma decisão unilateral. Assim, eu vejo dessa forma, né? Sim. Mas assim, eu vejo que... Como que você sentiu o chamado? Porque assim, eu vejo assim que pessoas... têm conexão com Deus de várias formas, né? Por exemplo, Sim. às vezes a pessoa tá orando e sente a presença descendo, ou às vezes a pessoa tá ouvindo um louvor e sente também. Como que foi Sim. pra você, assim, nesse momento, assim? Eu tava, como eu falei, né? Eu tava lá no culto e ouvi a voz de Deus, ele falando, Liz, vai. Essa é a sua oportunidade. Eu quero te chamar pra você fazer a diferença, entendeu? Porque eu não sentia isso antes, sabe? Tipo, vai lá, Liz. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu já tinha orado antes pra ele me falar qual que é o meu propósito nessa vida. Então, às vezes, Deus usa também as coisas ruins pra ser boas. Ele tem essa facilidade, esse dom, né? Esse milagre de fazer. Então, eu senti. Porque é como se fosse algo na tua mente. Falasse, sabe? Faz isso. E você Entendi. sente uma paz. Quando você Sim. toma uma decisão, você sente paz. Aí é quando você tomou uma decisão correta. Quando você decide uma coisa e não tem paz no coração, pode ter certeza que aquilo não é. Na dúvida, não faça. É isso que na dúvida, não faça. Entendi. Então, isso aí eu acho que foi uma boa explicação, né? Bacana. Sim. Mas aí, porque assim, eu vejo que essa questão de missões, algo. É que nem uma vez eu já. Não lembro muito bem como que é a frase, mas falou assim que tem muito mel Aham. pra pouco. Não sei se você lembra, mas tá na Bíblia, acho, se não me engano. É muitos. La mies es mucha, pero obreros são poucos. Ah, sim. Que Entendeu? tem poucas pessoas trabalhando na obra, mas o trabalho é árduo, é muito. Ah, Sim, Isso, entendi. Sim, tem. Então, assim, tem. E assim, eu vejo que missões assim, pelo que eu vejo em todas as igrejas, congregações, em todos os tipos de religiões, é algo que, assim, do 100%, porque deve ser uns 5, no máximo, né? São Sim. poucos, São poucos que verdade. têm esse chamado. Poucos. Então, é isso. Só que assim, Deus chama todo mundo. Só que poucos sentem esse chamado. Essa é a diferença. Poucos aceitam. Porque não é fácil deixar todas essas coisas. Não é fácil. Sim. Pra mim não era fácil. E também porque você vai em um lugar que você não tem nenhum familiar ali perto, Exato. né? Aham. É só, assim, são os irmãos da igreja. Uhum. Todas as pessoas que você conhecia. Aham. Qual a Sim. curiosidade? Nessa primeira missão que você foi de um ano, era as pessoas que você conhecia dessa igreja? Não. Tudo diferente, Eram né? todo mundo diferente, Veio porque lá você falou do 2.000 Piauí, pessoas. veio lá de... Ai, como é que chama? Interior de São Paulo. Nem me lembro mais direito quem as pessoas, assim, de onde que vieram. Mas a maioria, tipo, não se conhecia. Então, não conheci também E o de meu diferentes pastor. idades? Ou todo mundo era jovem? Sim, tinha de 22 anos, tinha de 24, tinha de 26, tinha de Até 28 30. e tinha de 30. Aham. tá. De 18 a 30. Conta aí, como que foi então nessa parte desse primeiro ano? Vocês foram para várias cidades, para um lugar específico? A minha igreja, a minha associação, eles alugam uma casa onde a gente vai ficar. Então, éramos 8. 5 meninas, 3 meninos. E o casal pastoral, que liderava a gente. A gente morava literalmente dentro de uma casa. Todos. Você sabe o que é conviver com pessoas? Não é tão fácil, né? É tipo lá, BBB. Só não tem câmeras. Exatamente. Não, tem câmera, que Deus vê tudo, né? Mas, sim, enfim. sim, então tá. É literalmente isso. Lá tem de tudo. De tudo. Porque é um desafio. Mas lá começa a lapidação de caráter. Vocês já ouviram falar de lapidação de caráter? Não. Eu não. Lapidação de caráter é quando Deus te molda como tem que ser. E eu posso dizer, a Liz de hoje não é a mesma Liz de 3 anos atrás. Se não fosse Deus me colocando nessa situação, eu não estaria aqui falando meu testemunho. Então, Deus é grande. Então, por isso eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelas portas que Ele me abre. Porque eu aceitei esse chamado, foi naquele momento. Deus fez uma transformação em mim, de dentro pra fora. E eu falo isso porque eu era uma pessoa muito rebelde. Eu era rebelde. Eu era uma pessoa muito... Como chama? Que deixava as coisas... Nos momentos mais difíceis, eu deixava de lado.
meio que... Como é que birra? Ah, Tipo, como é que fala isso? Eu pensei em abandonava Não, é como se fosse... Tava nem aí, sabe? Orgulho. Tinha muito orgulho no coração também, que faz parte disso. entendi. Sem obediência, a gente não tem humildade. Entendeu? Então, eu era esse tipo de pessoa. Mas você diz assim, será tipo, na sua parte da sua adolescência, você diz? Ou Ah, tá. desde sempre? Desde quando- sempre. Ah, Porque a tá. gente carrega isso, a nossa educação é baseada nos nossos pais. Isso. E tudo que a gente for viver nessa escola, sempre a gente pega a experiência das pessoas. Só que assim, mesmo você estando dentro da igreja, às vezes acontece de você ter orgulho no coração. Ou você tem um orgulho, sabe? De aquela... Ah, sim, tem. Tem. Então, eu era desse jeito, entendeu? Sim. Às vezes eu me sentia superior e tal, mas, cara, eu era miserável naquele tempo. Mas eu sabia que Deus queria fazer uma coisa de diferença. Então, naquele projeto eu apanhei muito. Eu recebi eu posso dizer, né? Eu recebi muita humilhação em questão de Deus me lapidar. Porque lá a gente limpava a casa, sabe? Todos os dias a gente limpava a casa. Tá. De manhã cedo. A gente acordava às 5 da manhã pra gente fazer o nosso devocional. É como se fosse uma escola. De aprendizado de Cristo mesmo. Tipo militar, né, Não foi assim, mas a gente fazia a nossa meditação. E a gente tinha que lavar. A gente fazia na escola, lembrei. Sim. E a gente limpava a casa. Então, cada um ficava encarregado de limpar um lugar da casa. Certo. E muitos não sabiam, muitos não queriam. Hum. Entendeu? Aí que começa a sua lapidação. Você tem que obedecer. Porque, tá. né, tipo, ninguém quer levantar cedo pra limpar a casa. E a casa era grande. Então, ali que começa. Aí, fulaninho não fez aquilo. Aí a outra reclama. Entendeu? Tá, agora entendi. Então, isso foi muito lapidação de caráter de Deus, porque Ele quer nos moldar. Deus é um Deus de ordem e obediência. Ele gosta de obediência e gosta de ordem. Então, com isso, a gente aprendeu. Os jovens não entendem muito isso. Às vezes o pai fala, né, limpa a sua casa, varre aquilo, não sei o quê. E às vezes, não, eu não quero fazer. É ali que começa. Eu tinha o quê? 25, 26 anos quando eu participei desse projeto. E eu tava com a mentalidade fechada, literalmente. Então, Deus, ele foi me moldando ali, sabe? Calma, cadê a humildade? Cadê a sua humildade? Você tem que fazer. Entendeu? Era desse jeito. Eu lembro que eu não sabia lavar um banheiro, pra vocês terem noção. Entendi. É sério, eu falo isso sério. Mas aí, uma pergunta, assim, é curiosidade, tá? Por exemplo, assim, você limpar a casa, beleza? Acho que é algo assim que... Era rotinário, era todos os dias. Não, mas assim, falar que nas famílias, tipo assim, algo bem normal, comum. Por exemplo, eu, tipo, lembro... Eu lembro que, por exemplo, eu comecei a lavar minha roupa, né, com 13 anos, eu lembro. Assim, claro, eu sei que cada família tem diferente, Exato. né, tem hábitos diferentes, mas, por exemplo, no meu caso, eu lembro que a minha mãe, ela, desde os 13, falava assim, você tem que usar roupa, e aí já, eu lavava tudo, desde os 13. Só que aí, e também limpar a casa também, mesma coisa, a gente meio que tinha um turno, sabe, É muito bom. Tal dia era a minha vez de lavar o quintal, no outro dia era o banheiro. Exato. E acho que isso também é comum. Só que assim, falando assim, você não tinha, então, na sua família não tinha... Meus pais eu vivo numa família desestruturada, né? Meus pais são separados e tal, eu só morei com meu pai. Mas não é em questão de você limpar, sabe? Porque a gente fazia, eu limpava a casa, eu fazia tudo em casa. O problema é você fazer para os outros. Tá, entendeu? Entendi, tá. Porque, fulano sujou, ela que tem que limpar. Certo. Entendeu? Tá. Era esse tipo de... eu entendi agora, tá. Entendi a coisa. Sim. Mas foi bom, porque também eu tava entendendo como se você nunca tivesse limpado um banheiro. Mas na verdade não. Era de que as outras pessoas também estão sujando e que elas também... E você precisa fazer por eles também, entendeu? Entendi, isso é amor pela pessoa, entendeu? Muitas vezes a pessoa deixava as coisas largadas. Eu também deixava as coisas largadas e a pessoa falava pra mim, tem que tirar dali. E eu, não vou tirar. Porque não quero que mandem em mim, entendeu? É esse tipo de orgulho que eu tinha, entendeu? Certo. Só que eu só fui percebendo isso muito depois. Depois de ter apanhado isso, exatamente, com convivência. E esse tipo de coisa acontece em muitas famílias. Às vezes a gente não quer fazer pro nosso irmão, a gente briga. Nossa, é verdade. Entendeu? Essa questão de irmã. Você tem irmãos? Tenho irmãs. Então eu brigava com a minha irmã porque ela não fazia as coisas e eu não queria fazer por ela. Entendeu? Eu já venho de lá. Que horror, eu também brigava com meu irmão. Então as coisas que Deus faz é de dentro pra fora. Ele começa tudo por dentro. Do que você tem? Do seu
coração mesmo. Então ele foi tirando isso de mim. Falei, verdade. E eu percebi mais que... Aí não falei a coisa mais triste, mas enfim. Foi passando muitas coisas, né? Nesse processo que eu aprendi e tal. Liderar, inclusive, me expor, falar em público, que é uma coisa que a gente precisa aprender, eu acho, né? Pra gente amadurecer. Maturidade. Maturidade é muito, muito bom, né? A maturidade é algo... eu acho que hoje em dia os jovens, eles... Não sei qual que é a sua visão sobre isso, né? Porque você tem uma visão talvez um pouco mais ampla, mas eu vejo que na nossa comunidade, por exemplo, os jovens hoje em dia são super protegidos. Muito. E isso, assim, tem um ponto que é muito prejudicial, que ele demora muito mais pra ter maturidade, porque a vida vai ensinar ele, tipo assim, os pais protegem o que tem que acontecer com ele, os pais acabam protegendo o máximo que puder. E aí a pessoa, tipo, é adolescente ainda, com 20 anos, com 21. Eu fui um desses casos. Eu fui um desses casos, que eu acho que eu até finalizei a faculdade, eu ainda tava muito debaixo dos braços dos pais, aí depois que eu comecei a... Não, mas acho que não, no seu caso, pelo que a gente conviveu e conversou, não, mas eu tem acho que outros você casos também. tem casos que são bem extremos, sabe? E eu lembro, assim, eu compartilho também com você, porque eu já cheguei a ser líder de jovens. Ah, que legal. E eu lembro que no ano que eu participei foi assim, algo bem desafiador. Porque eu notei algumas coisas, né, dentro da juventude que eu falei assim, poxa, isso não é normal. E aí, tanto é que a gente até teve uma reunião que a gente chamou uma psicóloga, né, que era também cristã, né? E ela foi, tipo, basicamente uma conversa, sabe, entre pais e filhos. Muito bom. E foi algo, assim, que eu vejo que, cara, para muitas famílias que participaram, foi meio que um divisor de águas. Exato. Porque eles entenderam... ela meio que tentou explicar, né, dos termos psicológicos, né? Sim. O lado dos pais e o lado dos filhos. E eu vejo que... Assim, com certeza. Eu tenho um ponto de vista muito importante. Sim, eu acho que na nossa comunidade, nossos pais, bom, não sei o seu de vocês, mas os meus pais, eles estão tão focados no trabalho, que acabam esquecendo os filhos. Por exemplo, eu não tinha conversa com meu pai de quase nada, tipo, de relacionamento, que é muito importante falar sobre isso, sabe? Os filhos falam, compartilhar. Mas eu não tinha conversa, meu pai não era de conversar, falar com os filhos. Nesse quesito, né? Agora eu vejo que meu pai, ele teve depois um filho e ele é muito sobreprotetor. Meu pai protege ele de tudo. Ele já tem 13 anos e ele não vai numa esquina comprar um pão, sabe? Essas coisas. Então... Não pega o ônibus. Não, exatamente. Era mais ou menos isso que eu entendi que o Guilherme estava querendo falar também. Exatamente. Então já tem essa parte. É totalmente outra geração. E aí eles acabam fechando tudo isso. Ah, protege. Ah, não quero que faça isso. Ah, não sei o quê. Não sei. Mas acaba não abrindo tanto também pro mundo, pro desenvolvimento, às vezes desenvolvimento pessoal, né? Também sim, tem essa questão. Infelizmente tá um pouquinho caída nesse quesito, mas é bom a psicóloga falar, conversarem, porque isso é muito dinâmico pra eles, né? E poderem se abrir. Meu irmão, ele tá passando também por isso. Tanto os pais é muito importante isso. É que eles estejam entender essa fase, porque não é fácil. A fase da adolescência não é fácil. Então, o pai precisa entender, abrir a cabeça, pra poder entender que o filho também precisa se abrir, precisa ter o espaço dele e tudo mais, sabe? Mas basicamente isso. É verdade, né? Nossa, mas você falou um ponto assim bem importante do... Nossa, agora deu um branco. Dessa parte do desenvolvimento pessoal das crianças? Não, dos pais. Que tem muitas famílias que os pais, eles são só focados no trabalho. Sim. E isso é verdade. Eu vejo que... Acaba tendo mesmo. Que acaba desfocando, por exemplo, sabe, da família em si, né? Algo que assim, acho que é algo pra refletir, né, pra muitas famílias. Com certeza. Seria muito bom ter essa conversa com os filhos, se abrirem com eles e tudo mais. Isso ajuda muito. Mas isso faz diferença mesmo, porque assim, eu vejo que o meu pai, ele era muito fechado. Então, não dava pra ter aquela abertura, que você falou, conversa sobre relacionamento, conversa sobre vida, como que é depois a fase adulta, como que é trabalho, porque você não tá tendo essas conversas, como funciona. Mas eu acho que às vezes quando... eu analisando, eu vejo que talvez minha mãe, que já era um pouquinho mais aberta, assim, não, vamos passear, vamos não sei o quê, que sabe, desligar um pouquinho do trabalho, mas não totalmente, mas sim dando essas... Então teve uma... assim, também vai, acho que tem a questão também da criação, né? Por exemplo, é meio que efeito dominó. Tipo assim, a forma como eu fui criado
Vai ser assim. eu Vou eu criar tenho essa assim. concepção de, sei lá, de pai e filha. E aí Sim. vai lá e aplica o mesmo. É mais o ciclo, é o mesmo ciclo. Tem que Ah, quebrar esse ciclo, né? sim, Não verdade. deixar repetido. Também. Eu acho muito interessante que na Bíblia também fala a respeito de como a gente educar. De como a gente deve educar nos filhos, como a gente deve estar com a família, como a gente deve lidar com essa situação, inclusive com relacionamento. Na Bíblia tem tudo isso. E ele Sim. nos abre a mente. Então, coisas que às vezes a gente não aproveita, que tá na Bíblia. Então, isso É. acontece, né? Mas é bom a gente fazer essa leitura e tentar entender realmente o que Deus quer. Por que Deus fez a família? Por que Deus fez o ser humano? Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito de vocês nessa vida? Porque depois vocês vão ter filhos. E aí, o que Verdade. vocês vão passar, né? Sim. Tem essa questão. Então, a gente se prepara. Eu digo, né? Eu tô me preparando pra ser mãe ou mãe de família, mas que seja em Cristo, entendeu? E que eu também possa levar meus filhos ao bom caminho. Então, é essa a nossa divindade. Em Eclesiastes, ele fala a respeito de tudo isso também, sobre a vida, sobre o negócio, fala sobre a sabedoria. Ele fala no geral, né? Fala de trabalho, então fala de muitas coisas a Bíblia. Então, é uma orientação muito divina pra gente andar no caminho certo, sabe? Veja Sim. desse jeito. É que nem fala, né? O livro dos livros. Uhum, os livros dos livros, exatamente. Bom, então, voltando ali, o BBB, só que não era o BBB, você estava ali em convívio com as pessoas. Aham. Foi exatamente aonde? Em que lugar? É Cajamar. Cajamar fica... Fica no interior de São Paulo, não fica? Isso, quase no interior, bem longe, Ah, tá. bem afastado. Lá, deixa eu ver, Perus, mais pra lá de Perus. Tá. Aham. A gente ficava nessa casa, né, e a gente tinha a gente tinha rotina. A nossa rotina era acordar, fazer a nossa devocional, limpar a casa, tomar nosso café da manhã, fazer o nosso culto coletivo depois. E depois a gente tinha estudo bíblico. A gente ia pras fora bater a porta. Literalmente bater a porta de estranhos. A gente batia a porta e como lá era um bairro mais nobre, que aqui do centro, parece, e as pessoas trabalhavam dentro de casa. De home Sabe? office. Exatamente. Então, eles atendiam, mas muitas vezes eles não queriam atender. Ah, tô trabalhando, tô Eles trabalhando. não confundiam vocês com o testigo de Jeová? Sim, com certeza. Ah, tá. Porque A eu gente- penso que né, é mais comum, né? A gente andava com o nosso coletinho. É bonitinho. diferente, eu já vi, já. Sim. Ah, Aham. coletivo. Eu nunca vi. Tem um coletinho e tem várias medalhinhas assim Sim. que eu vejo. Ah, tá. Você diz dos desbravadores, né? Não, não dos desbravadores. O nosso era um colete do ano em missão. Verde? Sim, esse é o nosso uniforme de desbravador de líder. É. Esse Ah, desbravador. Tá. Mas o nosso projeto, a gente tinha um colete à parte. Específico. Específico que a gente batia nas portas e falava, olha, nós queremos fazer uma pesquisa social e tal. E muitas vezes as pessoas abriam essa oportunidade, a questão de saúde, de família ou religião mesmo. Aí tinham pessoas que já queriam ter o estudo bíblico, tinham pessoas que eram ateus, que não queriam nem abrir a porta, muitas vezes jogavam a gente, tipo, não queremos saber de nada. Então a gente passou por tudo isso, sabe? E a gente se dividia em duplas. E a gente não ia sozinha, a gente ia em duplas. Então a gente batia a porta lá, falava, olha, batia a palminha. E aí, nós somos, como a gente tem um projeto social e tal, e a gente tá aqui fazendo uma pesquisa social, e a gente queria falar a respeito de perguntar sobre o bairro, sobre a família e tal. E as pessoas atendiam, outras não, então era esse o nosso trabalho todos os dias, até conseguir estudo bíblico. E a gente conseguia muitos estudos bíblicos, graças a Deus, né? A gente dava, depois a gente virava amigos, porque não recebia em casa, preparava um café. Fiz muita amizade assim de fora, até agora eu tô levando. Nossa, Sim. Bacana. Sim. Mas assim, Isso vocês durante um repetiam, por exemplo assim, a gente vai hoje em tal lugar. Aí Aham. vocês repetiam os mesmos lugares pra ir Sim. até a pessoa aceitar o. Cada dupla tinha seu mapa e sua rua. E então, nas casas que não abriram, a gente batia de novo pra poder ir de novo até a pessoa atender. Ou até a pessoa que dizer que não. bacana. Era desse jeito. Vai Vai que aceitar, não quer mesmo, né? Mas tá com força. Esse era o Mas- nosso trabalho. Essa rotina foi durante um ano em Cajamar. Isso. Ah. Essa era a rotina. Depois a gente abriu uma igreja, literalmente. A nossa associação também ajudou, né, a alugar um local. E a gente conseguiu chamar muitas pessoas de fora pra poder agora estar aí com o Clube de Desbravadores e a igreja tá em pé. E é Ah, é? amigo dos Que IPs. legal. Aham, se abriu. Então, nosso grupo conseguiu abrir uma igreja lá. Nesse Deus, que bairro bom. que não tinha, entendeu? Nossa, Então que são bacana. bênçãos de Deus. É, Que bacana. porque, nossa, eu tô, assim, que estimulou todo mundo. É que eu acho que foi muito focado. Foi. Tipo, a pessoa tem que, né? Todo dia vocês tinham essa rotina, mas Todos. Uhum. bacana. Então era, tipo, literalmente você não fazia as suas coisas, você fazia o que era de Deus. Então você literalmente focava. Então esse era o objetivo.
lá. Você tinha que abrir uma igreja, dar estudo bíblico, se consagrar mais. É claro que sempre tem ali os desafios e tal, mas que Deus sempre estava atuando ali no meio e que deu certo, porque foi uma resposta de Deus, porque ainda tá em pé, entendeu? Porque imagina se continuasse e, tipo, não tivesse nada. Então, mesmo assim, o nosso trabalho, seja pequenininho, a gente falou de Deus, já é o nosso trabalho. E é mais fácil aqui, pelo menos aqui é muito mais fácil Ah, tá. de evangelizar. Uma pergunta, por exemplo, assim, vocês sentiram diferença? Ou então talvez os pastores que estão lidando, vocês talvez já devem ter informado, por exemplo, entre homem e mulher. Quem é mais fácil, por exemplo, Lidar? de lidar, de você falar assim, olha. Assim, eu imagino, não sei, né? Talvez você vai responder melhor, mas eu imagino que deve ser mulher. Mais fácil de lidar? Assim, não, digo Ai, eu não, eu digo assim, de você conversar, por exemplo, eu te apresentar, sei lá, a Bíblia, Jesus, no sabe? momento em que No momento eles que vai estão apresentar indo Deus. apresentar. Isso, Olha, foi misto. Misto. Mas a gente sempre anda em dupla. Tinha duplas que eram duplas de duas meninas, que elas conseguiram mais estudo bíblico, porque as mulheres são mais recepcionadas do que o homem liberar, sabe? Então, minha dupla era homem, né? E também foi misto, eles atendiam a gente e tal, não tinha problema, porque tinha uma mulher e homem, mas o pessoal que tá em casa, eles recebem mais mulheres pra entrar pra casa do que homens. Então, entendeu? é o que você chegou a falar, então. Sim. Acaba Isso. sendo mais mulheres, mais Entendi. receptivo. Tá, Sim. entendi. E... Daí Pode perder. você continua em Cajamar. Sim. Então a igreja tá até agora. Tá até agora lá. Amigo legal. dos IPs. Depois que vocês já abriram, já fundaram a igreja, você chegou a retornar depois dessa missão? Com certeza. Você retornou? Claro. É porque, assim, eu fiz tanta amizade lá com o pessoal. E meus desbravadores, como a gente já abriu também o clube de desbravadores, minha dupla era diretora e eu era secretária. Então a gente já liderava, a gente liderou um grupo de jovens ali de desbravadores. Foi lá que eu me investi em líder também, né? Então, eu retornei no meu aniversário, inclusive, era quando eu tava em Manaus. Aí foi outra missão, né? Que depois eu vou contar. E aí eu retornei e se batizou uma das alunas, que eu tava dando estudo bíblico com minha dupla. Ela se batizou, ela me ligou, Liz, eu vou me batizar, você vai estar no meu batismo? Ai, que Cara, legal. isso não foi naquele momento, foi depois de uns meses, um ano que ela tomou a decisão. E ela tá indo em pé, ela tá indo nos desbravadores. Então, isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. E não somente com a minha dupla, com várias duplas ali desse campo. Então, foi bênção de Deus, sabe? É Deus atuando. Quantos membros, assim, só pergunta assim, hoje em dia, tipo assim, vocês começaram com um grupo de 8, né? Começando com o líder. Aí, hoje em dia, tipo assim, todos os 8 já não tá mais nesse... Não, cada um está nos seus caminhos, cada um... E aí, mas plantaram lá a igreja. Com as pessoas que a gente deu estudo bíblico. E aí, quantos membros tem atualmente? Agora deve ter uns 40, 50. Nossa, que já interessante. porque tem muito desbravador lá também. Tem bastante. Nossa, que bacana. Foi. Nossa. Eu me lembro que a gente batizou aproximadamente 80 pessoas, se não me engano, nesse ano. Então, parte ficou, outras partes também não saíram, entendeu? Mas parte ficou. A gente lembra que a gente decorou as salas, a igreja, e tem um dom que Deus me deu de decoração também, né? Então, minhas habilidades eu utilizei naquele momento, entendeu? Então, muita coisa aconteceu. Que bacana. Eu reparei, Assim, você tem habilidades mesmo pra isso, boas coisas. Depois a gente coloca umas fotos aí. Eu queria trazer, mas deu. Mas assim, mas assim, eu acho bem bacana, por exemplo, esse testemunho, né, que você tá dando agora, de 40, tipo assim, agora tem 40 membros, e assim, eu vejo que esses projetos que as igrejas trazem, principalmente para os jovens, acho que é muito bom, porque acho que a adolescência é uma fase muito difícil, né, para as jovens, e tipo assim, a pessoa é muito fácil ela se ir para um mau caminho, sabe? Sim. E eu acho que essa questão, por exemplo, dos desbravadores, né, que você comentou, é bem bacana. Sim, bem bacana, é muito mais. Como eu falo, fábrica de fazer líderes e fábrica de levar pessoas para Cristo. Porque a pessoa se entretém, né? Ela fica mais, assim, focada em Deus, né? Literalmente. E, de fato, né? Deixa de... Né? Deixa de... E também eu acho que quando... Não sei se isso varia de igreja com a igreja, mas eu uma vez estava conversando com o José. Às vezes, quando o líder ou quando os jovens mesmo, eles estão ativos ali com o mesmo propósito. Porque quando eu fiz
quando eu fiz crisma, catequese, por exemplo, na fase da minha irmã, a catequese dela era muito ativa. E tá vão vendo? pro parque, vão não sei pra onde, vão pro mosteiro. E na minha já não foi. Na minha foi totalmente diferente. Crisma, a mesma coisa. E aí eu falava pro José isso é algo diferente, porque isso não te motiva tanto. Às vezes, quando você tá lá e você é jovem, isso vai, nossa, tem isso, tem aquilo pra ver, vamos cantar e vamos ler a Bíblia focada naquilo. Eu não tive no meu momento da catequese e do crisma. Não por conta da catequista nem nada, mas acho que talvez às vezes pelo grupo mesmo. Isso. E aí uma vez eu tava falando isso com o José. Eu já senti essa diferença uma vez. Eu fui pro culto da igreja do José, eu frequentei algumas vezes. Eu falei, acho interessante a maneira como vocês fazem. Até me lembra um pouco catequese. Mas é bom, mas varia de acordo. E pelo que eu tô entendendo de vocês de Desbravadores também, é bem ativo nessa parte, ativo, né? Muito ativo, porque a gente lidar com esses jovens e, como ele falou, né, que os adolescentes estão numa fase de absorção de muitas informações. E é nessa hora que a gente precisa resgatar eles no caminho certo. Porque eles vão se desviar. Porque um ser humano em si, ele é assim. Você precisa pertencer em um grupo. Você precisa existir e se sentir acolhido em um grupo. Em qual você vai sentir? Naquela que tem a festa lá fora? A baladinha. Baladinhas, né? ou a de Deus. Então, tem essas fases, entendeu? Então, é aí que a gente trabalha para esses jovens, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, para poder pegar essa gente, né? Bom, uma outra coisa, talvez agora, mudando um pouquinho, se essa foi sua primeira missão durante o ano 2023. Isso. Até 2024, então? 2024, eu recebi outro chamado. Que foi em Manaus, Amazonas. Exatamente. E aí, como que foi essa parte? Ai, meu Deus. Quando eu recebi o chamado, eu tava muito em dúvida. Se aceitavam ou não? Se aceitavam ou não, porque também é um ano. E não é mais em São Paulo, é em Manaus. Vocês conhecem Manaus? Que ideia vocês têm de Manaus, de Amazonas? Qual a perspectiva? Acho que a gente já passou, não foi? Não fica perto de Foz? Não sei, eu tô... Não, norte. Bem lá em cima. Bem lá em cima. Bem lá em cima. Então não. Norte, Manaus. Zona Franca de Manaus. Sei, por conta da contabilidade, né? Porque a contabilidade tem a Zona Franca de Manaus, que é onde é um polo industrial onde tem isenções fiscais e tudo mais. É só isso aqui. Bom, Manaus é que eu vi pelo seu Instagram, né? Vi que você... seria Amazônia? Amazonas, sim. Amazonas, né? Amazonas. E acho que mais para a parte indígena, né? Lá por lá, acho que tem... não tem, às vezes você vai para uma cidade não tem transporte público. Acho que é mais por barco. Sim. Eu vi umas matérias no Fantástico. Também. Então, lá, antes de ir para aceitar esse chamado, eu lembro que nesse ano de 2023, quando terminou um ano de missão, um pouco antes, o meu relacionamento, ele tinha acabado. Tipo, eu recebi uma ligação dessa pessoa falando pra mim que ia terminar. Eu não ia fazer Amazonas ou ir pro Líbano, eu não ia. Minha cabeça tava até o ano de missão ali terminar. Só que quando ele terminou comigo, eu senti muito mal. E eu não sabia o que fazer. Porque o que tinha de construído já tava pra mim ali. Então, quando desfez esse relacionamento, é como se eu tivesse caído no poço e eu tava sem asas pra voar, sabe? Eu tava, tipo, sozinha. E aí, eu falei com o meu pastor, liguei pra ele, se eu podia falar com ele pra ver o que ele me aconselhava. E ele foi o meu aconselhador até agora. E ele falou assim, Liz, bom, não tenho o que fazer. Você tem que orar, mas existem muitos chamados que Deus quer te utilizar. E se aconteceu de você terminar essa relação, é porque Deus está no controle de tudo. Mas você aceitou o chamado dele primeiro, você ouviu a voz dele. Então, Deus tem coisas maiores pra você. Aí eu aceitar. E aí eu fiquei tipo, sim, tem razão. Eu vou obedecer mais uma vez a Deus, sabe? Se ele já tinha me trazido até esse momento, ele sabe mais o que vem depois, sabe? Então, vou deixar nas mãos dele. Aí ele diz, olha, tem um chamado lá no Amazonas. Esse projeto é por um ano também. É uma escola de missões, literalmente. Tu vai aprender tudo lá. Aí eu falei, mas no Amazonas, eu vou dormir num barco, numa rede, tipo, por um ano e tal. Como é que vai ser? Vai ter muito calor, mosquito. né? Muito quente. E uma pastora, ele não soube me dizer, sabe? Naquele momento. Mas ele falou, Liz, tu vai lá aprender.
Mas qual que é o objetivo? Ó, esse projeto, ele funciona por 2 anos. Ah, por 2. Por 2 anos. Então, o que você vai fazer? Você vai aprender 1 ano o idioma inglês para poder ir para fora, porque eles estão recrutando voluntários, missionários para ir para fora do país. É a janela 1040, eu não sei se vocês ouviram falar janela 1040. Eu não. É tipo 3/4 do Harry Potter na brincadeira. A janela 1040 se diz a um lugar do mundo que não tem Cristo, não pode falar de Cristo, que não é alcançado de Cristo, que é onde eu fui. Tá. São vários países, eu não sei se aqui no Passaporte de Missões tem mapinha, não sei se vocês vão, se eu trouxe aqui. Você diz países que não... onde, por exemplo, o árabe, né? Onde tem os árabes. Isso, nessa partezinha aqui, eu não sei se... É o islamismo, né? Que eles seguem. Isso, exatamente. E essa janela 1040 é isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Mostra pro pessoal, só pro pessoal ver. Ai, gente, eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Essa parte aqui. Dá pra ver. É tipo entre a África e a Europa. Isso. Ah, tá. A Europa tá aqui em cima, Isso. a Ásia tá aqui embaixo e a África assim. Então fica na janela 1040. É aí que a gente fala isso. Então, ele falou pra mim, só que eu também não entendi o que era janela 1040, entendeu? Falei, mas Liz, você precisa aprender a falar inglês. Então, por 1 ano você vai estudar em Amazonas, lá você vai fazer escola de missões, você vai viver com muitos jovens e você vai ter que lidar com toda a situação. E você vai aprender de religião, sobre como lidar com esse tipo de abordagem lá fora. Então, foi um desafio, entendeu? Já foi uma preparação. Foi uma escola. Foi uma escola. E aprendendo inglês ali também, aprendendo inglês. Nossa, que bacana. Sim. Mas você conseguiu? How are you? Gente, Deus... Não, tá tudo bem. Deus, Sim. ele é tão, tão grande que eu falo assim... Meu objetivo era aprender inglês, certo? Certo. E também poder ter um chamado. Desculpa. Não, que deu um ataque de riso agora, mas desculpa. Então, era um desafio. Eu odeio a língua inglesa. Odeio, sempre odiei. Eu sempre tive dificuldade. Aquelas, eu também. Então, É que eu sempre tive... Nossa, na escola, gente do céu, era péssima. Recuperação, era a pior nota no boletim. Então, aí... Pra quem pensa que a gente sempre foi 10... Não, assim, então, foi uma experiência assim. Eu lembro que no primeiro mês, eram 18 jovens. 11 meninas dormindo num quarto enorme, tipo, enorme assim, mas cada um com sua beliche e com essas coisinhas. E uns 7 meninos, então eram 18. A gente se dividiu em dois grupos, 2 aulas. E eu lembro que as minhas professoras de inglês eram peruanas, as duas. E elas falavam muito bem inglês, muito bem. Peruano é muito desenrolado. Eles falam, aprendem muito rápido. Ai, que bom. E aí, elas davam aula, e no primeiro mês, que elas tinham uma aula bem organizada, sabe, bem estruturada e tal, e eu não conseguia entender nada, eu ficava frustrada. No primeiro, cada mês tinha prova, tinha um projeto pra fazer e tal, e eu odiava me apresentar na frente, eu não queria me apresentar, falar nada em inglês. E aí, falei, não vou conseguir. Aí eu lembro que eu tinha tirado uma nota bem baixa, falei, não vou conseguir. Porque de lá, você só vai conseguir sua chamada se você conseguir uma língua. Porque lá fora é necessária a língua inglesa. Se você não tiver língua, eles não aceitam. Tem como chama? Tem uma prova pra ver se você vai pra essas Exato, missões? tem prova, tem avaliação do coordenador. Não é, tipo, fácil sair e viajar. Não, eles te avaliam tudo, tanto psicológico, porque é uma entrevista que tu passa pra poder fazer, sabe? Os chamados. Com pastor, psicólogo, com coordenador, pra ver se você tá apta pra você ir pra fora. Porque tem muita gente que quer ir, vai, mas no meio desiste. Só que é um projeto que pessoas estão investindo pra você ir, porque tudo isso gera gasto, sabe? Então, o meu projeto do Amazonas também tinha um gasto, na qual, graças a Deus, eu tive a ajuda da minha igreja e da minha associação, do meu pastor, que eles ajudaram, os irmãos também ajudaram na doação do valor da passagem e pra ficar 1 ano lá, entendeu? Então, eu não recebia nada, mas também não tive que gastar muito, entendeu? Só gastei 1/3 do valor que eu paguei lá, mas do meu bolso. Mas, enfim, eles investem muito em jovens missionários pra ir pra fora, na nossa igreja, né?
Então, foi esse desafio que eu passei. Eu quis desistir no meio do caminho, porque eu não tava conseguindo aprender nada, sabe? Nada. E eu não queria. Eu lembro que a minha professora conversava: não, você que tá tendo um bloqueio, você que tá se bloqueando, você tá se sabotando, você não pode fazer isso e tal. Eu lembro que eu falei com a minha coordenadora, cara. Minha coordenadora agora, ela tá lá no Vietnã, agora. O casal, que é médico e advogados. Nossa, Estão que lá. legal. E aí, Liz, eu falei pra ela: eu não vou pra outro chamado. Eu vou ficar aqui em Amazonas, eu acho que eu vou ficar aqui um bom tempo. Não, Liz, você vai pra fora, porque Deus tá te chamando. Você não vai ficar aqui, não. Mas não tô conseguindo falar inglês e meu chamado, eu não sei fazer, eu não tenho habilidades com nada, eu não. E esses chamados é um chamado de uma plataforma que você se inscreve pra você ver se você consegue passar na entrevista, eles avaliam tudo. E eu falei, mas eu não tenho habilidade. Eles só chamavam professores de inglês, professores de música, de piano, de violão, psicólogos, chamavam, como chama, de futebol. Mas, tipo, não tinha algo da minha área, sabe? Eu me formei, inclusive, no Instituto de Missões, Design de Interiores. Eu fiz online as matérias que faltavam. Então, eu me formei lá, fazendo a missão e fazendo um pouco da minha... Porque minha coordenadora, ela aceitou. Porque ela falou, não, você tem potencial, você pode fazer. Porque era a única opção pra eu terminar, senão não ia conseguir terminar, né? Entendi. E aí, Liz, procura, tem. Aí eu passei e falei, orei a Deus, falei, Deus, me ajude a procurar um chamado, porque todo mundo vai e tudo mais. E era em junho de 2024. E eu lembro que numa madrugada eu tava lá procurando o meu chamado, pra ver se eu achava uma que aderisse ao meu perfil. E tinha lá, se precisa, é professora de corte e costura para o Líbano, 11 meses. Aí eu falei, não acredito que Deus colocou isso. Corte e costura, né? Corte e Área costura. têxtil. Nunca que eu ia imaginar que lá fora tinha isso. Nunca. Nossa, que interessante. Nunca, sabe? E aí eu comecei a chorar. Eu lembro que eu falei pra minha coordenadora, eu consegui achar um chamado. Eu falei, não falei pra você que Deus não abre portas, então vai lá. Aí só que, cara, será que eles vão aceitar? Porque, né, precisava falar inglês. Ainda tinha E essa eu não etapa do tinha- inglês, né? Exatamente. Eu não tenho inglês, cara. Não tenho inglês. E agora, meu Deus? Aí eu lembro que veio um pastor Silas, um pastor já aposentado, que ele gosta de fazer missões em Amazonas. Ele veio com a esposa dele e veio visitar a gente. A gente almoçou. E ele me perguntou, Liz, e aí, você conseguiu seu chamado? Eu falei, não, mas eu já apliquei pra um chamado já. Só tô esperando a resposta. Ah, e qual projeto? Ele fala pra mim. Bom, eu não sei, vou lá ver. Aí eu falei, Winners. Aí ele falou, Winners? Então é o nosso projeto. Ele era um dos coordenadores de lá, desse projeto. E ele entrou em contato com a coordenadora na hora, fiz a entrevista na hora, e ela me perguntou, e aí, você sabe fazer que roupas, quais máquinas você sabe usar e tal? Eu falei, eu sei Nossa, fazer isso, que isso, legal. isso, isso. Tipo assim, Qualificada, tipo assim, papa. obrigado. Que legal, velho. Então, muito bem, porque eu tô precisando de uma pessoa pra ficar esse ano, porque eu vou viajar e não tem quem fique lá pra ensinar as mulheres sírias. Ai, que legal. E aí eu falei, cara, eu não acredito, eu consegui. E lá no meu grupo, todo mundo tava, tipo, quem vai conseguir o primeiro chamado? Eu fui lá, graças a Deus, eu fui abençoado por Deus conseguir o primeiro chamado. E meus amigos ficaram Ai, que todos bacana. felizes por isso. Ficaram felizes porque eu consegui, tipo, antes do tempo, porque até dezembro a gente precisava conseguir nos chamados, porque teve gente que não conseguiu o chamado. Que ficou, entendeu? Porque ou não teve experiência, ou não tinha uma habilidade, ou não sabia falar inglês. Mas, por exemplo, assim, você falou que lá é 2 anos, né, em Manaus. Se você não tivesse conseguido, você ia ficar mais um ano lá, então? Não. Ah, tá. Claro, eu ia ficar, Assim, não em Manaus, mas eu ia talvez voltar, talvez pra São Paulo, porque não consegui, tá. entendeu? entendi, Até entendi. aplicar, até eles me responderem, né? Ele é desse jeito. Só que esses 2 anos, o que meu pastor fala assim, é compromisso 2 anos. Um na escola de missões e outro fora do país. Tá. Então, é só uma dentro do Brasil e outra fora do país. Era esse projeto. E Mas você qual não, que é você tipo- não ficou em... Pode falar, pode falar. Eu ia perguntar se você... Então não ficou um ano inteiro lá em Manaus? Fiquei até Ficou o final. até aham. o final, então. Tá. Eu consegui chamar, mas eu precisava terminar esse curso de inglês pra conseguir o certificado de que eu sabia falar inglês. Entendi. Mas você conseguiu no final? Conseguiu, né? Eu imagino. Eu empurro com a barriga. Assim. Vou contar. Alguém aprovou. Só que assim, eu era uma pessoa assim que eu me esforçava muito. Às vezes, né? Mas... Às vezes. Mas tinha pessoas que foram sem saber falar inglês e já falaram inglês. Já saíram falando inglês, cara. Eu fiquei surpreendida. Mas eu não consegui. Mas, claro que tem um processo de avaliação, sabe? De provas. Eu consegui passar eu fiquei com A2.
A2 é uma nota, tipo, tem um A1, A2, B1, B2, C1, C2 e fluente. Então, tipo, você tirou 9. Assim, 8, 8,5. tá. Então tá com isso bom. eu consegui aprovar. É. Ou seja, eu consigo entender um pouco, consigo falar, defender um pouquinho, sabe? Aham. Mas, cara, eu morro de vergonha, eu morro de medo também falar. Mas lá, enfim, eu entendi depois que eu fui pro Líbano, né? Consegui uma chamada, eu fui pro Líbano, foi uma experiência muito bonita também. Eu fui com um grupo de jovens médicos, que também é da igreja adventista, e eu fui viajar pela primeira vez, eu fui pro outro lugar do mundo e viajar muitas horas, sabe? Cultura diferente, cultura né? totalmente diferente, e eu tive que me virar lá também, né? Nossa, imagina. Mas, assim, antes de ir pro Líbano, sim, só sim. fiquei uma curiosidade. Você falou que você foi pra Manaus, que é a escola de missões. Aham. Então, lá em Manaus, eles não implantam uma igreja. Não. Lá já tem um estabelecimento já Já, estabelecido, sim, mas é mais pra você educacional. exatamente. E lá em Manaus, então, eles já têm esse foco de preparatório mesmo. Exatamente. Entendi. Gente, mas Mas por então quê? ali você ficou um ano não fazendo missões. Você só ficou mais focado nos estudos. Exatamente, Ah, nos tá. estudos e também a gente aprendeu sobre agricultura, sobre plantar e colher, sobre saúde, sobre limpeza, sobre cozinha. Por que eles colocaram isso? Porque lá fora, no serviço voluntário, também tem essa... estão procurando cozinheiro. Agricultores que possam na agricultura. Procuram esse tipo de pessoa. Então, se aprender e conseguir um chamado, eles chamam, entendeu? Mas tem que saber o Entendi. inglês. Nossa, entendeu? que bacana. Aham. Eu achei isso daí interessante da Sim. escola da muito igreja bom. adventista. É muito bom na escola de missões. Cara, é a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei. É literalmente uma escola mesmo. Aham. Porque quando você tava falando escola, eu também tava pensando alguma coisa com outro foco, né? Sim, Não. sim. Bacana. Ele te prepara tudo mesmo, Aham. tudo. Então, desde religião, porque você precisa saber a cosmovisão deles. Porque a cosmovisão deles é muito diferente da nossa. É muito diferente. Ai, meu Deus, só de falar, só de pensar mesmo. Quando você fala cosmovisão, eu já uma vez já cheguei a estudar um pouco sobre isso, né? Que é mais a questão, tipo, qual que é a visão deles no sentido universal, de vida, de Deus, né? É isso que você se refere, né? Entendi. É isso mesmo. Então, quando eu fui viajar, eu me deparei, né, com várias pessoas diferentes. Lá, cheguei. Pra mim, eu já saí orando, né? Deus, por favor, me ajude, porque eu nunca dei aula de corte e costura. Nunca dei aula. E eu falei, elas são sírias, elas não falam inglês. Então não precisava ter inglês. Então Deus já havia me dito, tipo, já sabia. As minhas alunas não falavam inglês, E só como árabe. E aí você teve que aprender árabe, então? Não, aí contrataram uma árabe que fala, a tradutora que fala português pro árabe, porque ela também não fala inglês. Menos mal, ela falava português, então você conseguia se comunicar bem. Então pronto, era eu com português e elas no árabe, sabe? Foi muito bom. Então eu já havia orado a Deus, por favor, me ajude. Porque, né, nesse meio, às vezes você acaba se desanimando, porque você não consegue passar os seus conhecimentos. E eu me preparei, eu levei meus materiais, assim, o meu conhecimento também, do como dar aula, mas sem ter a experiência. E eu tava com medo de elas não gostarem, de desanimarem ou não quiserem fazer, sabe? Eu tinha esse medo, receio das minhas alunas, esse preconceito, porque eu venho de outra cultura, sou boliviana e tal, e elas são sírias, são de outra religião, então tava com um pouquinho de medo nesse quesito, só que eu orei, falei, espero que minhas alunas aprendam, sabe, e absorvam o que eu tenho pra dar pra elas, e eu fui pensando, eu vou dar o meu melhor lá. Entendeu? Eu vou dar o meu melhor, eu vou ensinar tudo que eu sei pra essas mulheres, desde a parte do desenho até a parte do empreendimento, porque eu empreendi, entendeu? É uma coisa que já vem de mim, então eu quero passar tudo isso pra elas. Sim. Então eu já fico com esse foco muito assim, sabe? Então foi muito, muito, muito bom nessa questão, porque as minhas alunas, elas começaram a ter mais carisma comigo. E teve vezes que elas falavam em árabe comigo e eu em português, a gente se entendia. É sério. Nossa, que estranho. É Tipo muito assim, acho que estranho. foi que nem. Na Bíblia tem uma passagem, né, que fala sobre Deus, né? Dom de línguas. O do dom de línguas, que a pessoa Mas começa a falar. eu não sabia. Minha coordenadora, Carol, ela tem minha idade, ela é carioca, ela é muito legal.
ela chegava pra tirar foto, né? Como ia ser pra ver a aula e tudo mais. E ela dava risada, porque eu falava com elas em português e elas em árabe. Liz, o que tá acontecendo aqui? Como vocês estão se Sim, como entendendo? vocês estão se entendendo? Eu acho engraçado a Liz falar em português e elas responderem em árabe e se entendem. Eu falei, sim, literalmente, porque Nossa, que incrível. Sim, é muito de Deus isso, sabe? Deus, ele abre as portas e ele abre tudo, então é muito de Deus isso. E aí, claro que eu aprendi algumas palavras com elas em árabe. Por exemplo, quando eu falo frente, é half, amam, e quando é costa, é half. Então ela sempre, na parte da frente, né, amam. Aí quando era meio, coloca tipo, corta no meio, cortar é as, e nós é meio. As nós. Nós. Tipo, ele descia, marca no meio, não é? Aí falava em português, misturado com um pouco de inglês, misturado com o árabe. Nós. Aí eram palavras desse jeito, né? E eram palavras assim que a gente conseguia se entender. Às vezes eu falava isso, aí elas falavam em português, isso, tipo, era desse jeito, sim, sabe? sim. A nossa comunicação era desse jeito. E tinha uma Marian é uma muçulmana, todas as minhas alunas eram muçulmanas, tá? Elas usavam hijab e tal. Hijab é o véu que elas usam, sabe? Sim. E ela era uma pessoa, assim, missionária também, porque os muçulmanos também precisam nos trazer pra eles, né? Era esse. Então, ela sempre me puxava, me convidava pra ir pra casa dela, cozinhava pra mim, me atendia, era muito carinhosa. Nossa. Então, minha comunicação com ela era muito, muito profundo, sabe? A gente ia pra casa dela, ficava um tempo, dormia na casa dela, e a gente falava de Deus, eu tinha perguntas, ela também tinha perguntas, então não tinha essa coisa, tipo, cristão, que também, sim. sabe? Com elas, porque elas se abriram comigo. E eu sempre ensinava pra Marianne o que eu tinha absorvido do melhor, e ela aprendia comigo a costurar. Ela aprendeu a máquina industrial, que eu sei mexer, ela não tinha máquina industrial, né? Sim. Que era só as domésticas. E ela só sabia usar a doméstica. Eu falei, não, tu vai aprender a usar a máquina industrial agora, que é essa que a gente usa agora, né? Qual? Você diz industrial eletrônica? Eletrônica. Tá. Essa daí. Aí e ela não sabia usar. Só que eu falei, tu vai fazer assim. E eu falava em português e ela em árabe. E eu mostrava pra ela, você vai fazer assim, desse jeitinho assim, você vai fazer e tal. E ela fazia, isso, Maria, muito bom. Tipo, good. E fica dessa maneira, sabe? Very nice. Aí ficava nessa conversa assim. Às vezes a gente conversava tanto em inglês quanto árabe, quanto português. Era desse jeito a nossa conversa, sabe? Com palavras assim, curtas, né? Entendi. Uma pergunta assim, eu achei interessante. Quando você foi pro Líbano, você já tinha meio que já predestinado o cargo, né? Que você vai ensinar a parte da costura. Mas lá exatamente era o que exatamente? Era igreja? Era escola? Eu não falei, né? Winners é um projeto social. Eu vou falar, né, agora. É um projeto social na qual um dos nossos pastores da igreja aposentados, nossa, o testemunho dele é muito lindo. Ele e da esposa dele. Ele queria abrir um projeto social para alcançar mais pessoas lá fora, que não é fácil. Então ele queria, acho que pro Iraque, se não me engano. Acho que ele queria pro Iraque, se não me engano. Onde lá não pode falar de Deus, de Cristo, na verdade. Não pode evangelizar. Então ele foi pro Líbano, porque há 5 anos atrás tinha muitos refugiados sírios naquele tempo. Então ele é focado nisso. Então ele abriu uma escola de futebol nesse projeto, na qual foi se abrindo aulas de computação, de inglês, aulas de costura. Costura porque a esposa dele sabe costurar. A esposa desse pastor. E ela queria abrir pra poder chamar mais mulheres e tal. E era uma bênção. Ela me falou que tinham muitas mulheres, 20, 30 mulheres estudando, sabe? E costurando. E esse projeto, ele só existe porque tem pessoas doando. Entendeu? Não é uma empresa, algo do tipo. Ele corre atrás de doações, ele vai atrás de pessoas para poder doar esse projeto, para poder próprio, você diz assim, por exemplo assim, é tipo como se fosse uma ONG. Isso. Só que em outro país. Em outro país. Porque lá não pode entrar de Cristo, de religião. Lá no Líbano, pelo menos, é um país mais liberal, mas mesmo assim, lá você não pode ir falar de Cristo e abrir uma igreja de adventistas cristãos, sabe? Onde a gente estava, nos refugiados, né? Porque lá no Líbano tem uma faculdade adventista e tem igreja adventista, tem a associação também, mas é bem no centro onde tem os cristãos. O Líbano, ele é dividido cristão e muçulmanos. O governo deles também são divididos assim. Então, eles... Nossa,
Eu só tô aqui só É tipo assim, observando, é como só se fosse escutando. com dois países, assim, dois governos Sim, dois no mesmo governos, país. se não me engano, o que lidera agora são cristãos no governo, que tem o presidente, o vice, o secretário, Ah, assim. Então, se não me engano, o cristão, ele tá mais ou menos que liderando como presidente, depois vem os muçulmanos, né? E aí eles entram, sempre tem votação, tem um concílio e tal, mas em tais cidades só muçulmano e tais cidades só cristãos, são divididos em cidades. E justo a cidade que você ficou era a fronteira com a Síria. Isso, a ah, cidade do projeto onde ficava era muçulmana. Lá a gente não pode falar de Cristo. Onde eu morava, lá existe cristãos. Cristãos são católicos. Católicos ou então armênios, se não me engano. Se não me engano. ah, É outra religião, mas é catolicismo. Lá também entendi. tem. Tá? Então é desse jeito. Uma coisa que. Nossa. Então vocês não moravam e trabalhavam no mesmo lugar, Não. vocês tinham que se deslocar. Exatamente. Quanto tempo mais ou menos de Ah, deslocamento? 15 minutos, porque a cidade. perto. Líbano é Nossa. um país bem pequenininho. É se tipo vocês forem faixa de Gaza, assim. Não é brincadeira. Sim, é bem pequenininha Líbano. Se vocês forem ver no mapa, é bem pequititinho. Não dá pra ver, Ah, sabe? Então, como é um país bem pequenininho, já não existe estados, existe cidades. Entendeu? A cidade de Zahli, a cidade onde eu morava era Anjar, e onde eu trabalhava era... Esqueci o nome. Tudo bem. Majdal, Majdal. exato. Que era a fronteira com a Síria. Então, Então, era desse jeito, a gente se deslocava, né? Tem muita coisa pra contar, mas vou tentar resumir o máximo, né? E aí eu fui tentando com essas mulheres me visitar, fazer visitas e tal, essas coisas, sabe? Então, o Líbano, ele tem uma cultura muito diferente, né, da nossa, a cosmovisão deles, pelo que eu vi. Eu não sei se eu posso falar muita coisa, né? Acho que eu não posso falar muito, porque é uma coisa assim, não posso falar nomes e tal. É muito difícil. Lá tem muçulmanos que se converteram, graças a Deus, sabe? Por causa desse projeto do Winners. É um trabalho muito diferente do nosso, que aqui eu falei, né, a gente pode bater na porta e falar de Cristo e não tem lá problema não nenhum. pode. Lá não pode. É que nem uma vez tem um filme, Deus Não Está Morto, acho que é. Né? Não sei se é no 1, no 2. Que tem uma mulher que ela acha que ela é muçulmana, só que ela, tipo, se converte. A família dela é muçulmana Aham, e ela se converte meio que em segredo. É meio exatamente. que assim, é meio que nesse sentido? Exatamente. É isso, porque Ah, você sair da religião deles é como você desonrar. Então, pai. eles te excluem ou eles mandam te matar. É muito Nossa, difícil. te matar mesmo assim? é que então, eles são bem mais radicais. Radicais. Meu Deus. Assim, eu vejo que também que tem uma coisa assim que eu já cheguei a ver, porque assim, eu já cheguei a participar de alguns, não sei se você conhece, né? Tem alguns projetos, por exemplo, como o CIMA, não sei se você já ouviu falar. Mas também é referente também a missões. E lembro que uma vez eles mostraram assim meio que um mapa que o islamismo é algo que tá crescendo bastante lá É o lá segundo no mais religião do que são. hoje, né? Já é segundo já, então. E tá crescendo bastante, assim. Eles estão dominando, tipo, até vi países que estão tendo problema com isso. Por exemplo, França, Espanha também. Espanha. Então, tem problema, porque é um choque cultural, querendo ou não, né? É porque eu não sei, eu tenho meu ponto de pensamento, assim, mas essa religião, eles têm uma união muito da comunidade. Então, eles vivem a religião. Não é como, eu falo assim, diferente da gente, sabe? A cultura deles é a religião. Eles vivem e acordam com isso, entendeu? Eles têm essa convicção do Deus deles, sabe? Então é muito difícil a gente mudar a cabeça deles. É muito difícil, porque já faz parte da raiz da família deles. Os pais falam pros filhos. Teve umas crianças falando, você é a favor de Israel ou não? E eu podia falar, tipo, sim ou não? Porque eles têm esse contra, sabe? Porque tem guerra lá. Então, eles desde pequenininhos já sabem que tem esse conflito entre países, sabe? De religião. Então, eles ficam falando, e aí não posso falar, tipo, eu sou a favor ou não, sou contra, entendeu? Porque eu estaria meio que dizendo só com vocês, ou não, entendeu? Então, eu tenho que ficar... Nossa, é perigoso, é Aham. verdade. Tinha que... Porque assim, eu vejo que tem várias questões que vão para esses países assim mais extremos e eles são executados, assim. Aquele lugar que a gente foi lá em Foz do Iguaçu. Lembra que a gente foi em um templo? Ah, sim, tem um tempo lá. Mas não era? Isso, Era? que eles porque têm eles um eram horário, um acho que resumo. inclusive tem um horário que acho que um horário universal que eles têm que girar em torno de Ele uma mostrou... então acho que de uma torre, não sei muito bem Tem, como eles funciona. têm um quadrado preto.
Ele sempre faz oração. Ele é o foco deles como se fosse um templo deles. Assim, é muito sagrado pra eles. Entendeu? Sim. Você chegou aí à Síria? Pra Síria, fui. Foi? Fui, assim, com umas meninas que também são missionárias lá fora, só que são missionárias do Iraque, Jordânia, da Síria, ou do Líbano, ou mesmo da, como chama, Turquia. São países, assim, que... Os turcos também são do islamismo? Uhum. Ah. Cara, eu queria ir muito pra Porque assim, Turquia. a gente tá vendo uma série, né? Que é um negócio da Ásia, né? Que tipo, tinha Turquia, Austrália, Tailândia. Tailândia é um país muito lindo, eu queria muito ir também. Tinha qual país mais tinha? Tinha Tinha Coreia. Mongólia, Mongólia, Coreia. Uhum. Entendi. Batalha do 100, Ásia. Não, eu não sabia que Turquia também era. É que ele fica em cima. Talvez tá confundindo o nome, mas Turquia fica em cima, fica na janela da S40 mesmo. A Ásia Tá. fica um pouquinho mais embaixo, sim. Sim. Entendi. Então, a Síria, ela foi bombardeada, né? Por um bom tempo. Foi nesse momento, então, que os pastores que fizeram como se fosse a ONG ali, que foi nesses anos, então? Sim, há 5 anos atrás. 5 anos Eles atrás. viram a necessidade porque estavam saindo muitas pessoas de lá. Porque estavam sofrendo esse tipo de guerra, entendeu? Tem um filme que a gente também tava vendo, né? As nadadoras. Ah, sim. As nadadoras também. Que mostra um pouco desse conflito também. Ai, Que elas nossa. estão na Síria e do nada elas... Tem bombardeio. Tem Nossa. bombardeios, elas estão curtindo uma baladinha, uma festa, e lá bombas atrás aparecendo. Isso. E aí depois, por conta delas verem que não tem tanta... um futuro, talvez, ali, elas trataram de atravessar o mar. Uhum. Pra Isso. ir pra um outro país. Elas vão no final pra Alemanha, uma coisa tá, assim. sim, pra fugir, Porque exatamente. elas são nadadoras. No final, elas são Sim. nadadoras... Uma delas foi nadadora olímpica, né? Ai, que legal. Olha, eu ouvi falar, mas não vi, sim. Sim. Mas, assim, você vendo a diferença, qual que é a principal diferença assim, que você sentiu entre culturas, assim, por exemplo, pro lado assim, mais latino e pro... Foi um choque. Diferente. É muito diferente. Comida, Tudo. o quê? Vamos lá. Quando eu cheguei lá, primeiro, né, eu tinha minha casa, junto com as meninas voluntárias também, que a maioria que vai pra fora é missionária brasileiro, tá? E os brasileiros, eles são bem recebidos. Eles gostam de brasileiro, porque conhecem Neymar, futebol, entendeu? Eles são bem conhecidos. Então, qualquer coisa assim, futebol, é brasileiro, eles já Você conhecem. sentiu uma diferença com você? Não é que eu tô falando isso, mas, tipo, eles têm... A cosmovisão deles é isso aqui, ó, que eu não sabia, eu fui descobrindo aos poucos. Nós cristãos... Ai, não sei se eu posso falar. Nós cristãos, para eles, nós somos considerados como se nós fôssemos católicos. Eles Nós temos- generalizam. Aham. Entendi. Então, os cristãos, eles podem beber, podem fumar. Eles fumam, né? Eles podem fazer muita coisa, o cristão. Eles têm essa cosmovisão. Ou seja, as mulheres, elas são vistas como... Ai, eu não sei se eu posso falar essa palavra. Como... Como que? Com uma propriedade? Não, a mulher é vista como se fosse uma qualquer. Ah, não Como respeitam? Não, a mulher, ela não é respeitada. Nossa, sério? Não é. Ah, mas Não, mas isso eu já imaginei. Na sim, Síria é assim, eles têm, acho que, mais Várias esposas, mulheres, né? Eles têm mais mulheres, eles podem ter até 4 mulheres. Desde que você consiga, desde que ele consiga Sustentar. sustentar as 4 iguais. Elas têm esse direito. Porque aí eu perguntei pra uma das minhas alunas, por que isso acontece, né? Ah, é porque pra não pecar, pra não acontecer o erro tipo de traição. Então tem que casar com a outra, entendeu? E aí casa com as 4. Casa com o quanto ele quiser, né? Tipo, pode ser 4, mas, tipo, pra não ter essa traição, ela fala assim, pra não trair, inclusive, essa aluna era mãe dessa minha aluna que falou, porque eu perguntei pra ela, que ela fala português, por que tem que casar com 4 mulheres? Aí ela falou pra mim, é porque pra não acontecer o erro da traição, No pecado. pra não pecar, então, o Deus, ele permite que case com outra pessoa pra não pecar. Mas aí eu só não entendi em relação ao que eles falam como se fosse do católico, que os cristãos estrangeiros? Aham, não, qualquer cristão. É que eles têm uma visão, acho que eu meio que entendi. Eles têm uma visão de que, na Bíblia fala que não pode, mas eles fazem. Sim. Isso é um Eles erro. tentam Exato. burlar alguma E, na verdade, outra eles maneira. têm, tipo assim, eles têm a visão de que, não pode, então, É que eles são tão...
Entendi. arrisca a palavra deles, que não pode, que a mulher tem que ser coberta por respeito e tal. Que as mulheres que andam só de short ou de coisas são cristãs. Então, essas mulheres são fáceis. Aham. Entendeu? São Então, nós vulneráveis. somos. Se a gente for Tá. pra lá, a gente vai considerar. Eles vão considerar a gente que a gente é uma mulher fácil, ou seja, que é cristão. Entendi. Entendeu? Agora E sim, lá sim. não tem. Faz sentido com algumas coisas. Você entendeu? Isso, a cosmovisão deles é isso. Uhum. Então, não entra na cabeça deles que elas não são da religião deles. Já sabem que é cristão. E que estrangeiro lá já é, tipo, Tá. da deles, entendeu? Entendi. É um pouco Entendi. difícil. O que mais, assim, você sentiu? Por exemplo, assim, a questão da comida é diferente? Comida lá do Líbano é uma delícia. Ah, é? Aham. Ah, que bom. É bom, eu gosto. Você comia tudo, então? Comia tudo. Ah, tá. Sim, Porque a comia gente teve uns Temperos convidados. também. É, que eles foram pra China, né? Ah, não. E Ai, meu Deus. Aí é outra coisa. A China é outra coisa. Ai, meu Deus do céu. Deve ser. Sim. Porque eles falaram que foi em relação ao tempero. O tempero Ah, é muito mais forte. apimentado, mais É. forte. Sim. Então, no Que eu vi Líbano, que não. no Líbano eles gostam muito de manaísh. Manaísh como se fosse uma pizza com queijo e tal. Ah, Aham. então- Tipo E massa. eles. É, tipo massa, assim. É como. Aqui tem muito. Agora que eu reparei, quando eu cheguei em São Paulo, eu reparei que tem tanto restaurante libanês, Sim. inclusive na Lá- Coimbra. lá na Coimbra? No shopping Coimbra, tu vai Sim. ver? Tá lá. Vamos ver um dia lá, vocês vão comer a comida deles. Caraca. Mas assim, vai ser um pouco brasileiro, porque não vai ser 100% libanês, né? Eles gostam muito de pepino. Pepino ou picles. Amam. Isso. Eu vejo que Mas é bom. em cada comida eles colocam. É bem bonita, de verdade. E é gostoso a maioria das coisas. Eu gosto de tabule. Tabule é, como le dicen en español? Esas hojitas verdes. Perejil. Perejil com Ah. tomate e cebolla. Uma delícia. Tabule. Salsinha. Salsinha, também não tava lembrando. Mas é tabule lá. E eles cortam bonitinho em cubinhos. E eles comem com todas a comida que tem. Arroz, Gostoso. frango. É muito bom. Muito bom. Tem outros que é mais salada. Eles colocam muito legume também. Eu gosto disso. Nossa. E questão de educação, por exemplo, lá eles. Como que o pessoal. O pessoal é bem educado? Não fala bom dia? Não sei. Olha, sabah no, é o que eles falam, né? Sabah no, sabah her, é bom dia, boa tarde, oi, como você tá, assim, né? São saludos. Mas, em questão de educação, olha, pouco que eu vi, pelo menos os refugiados sírios, que eu que tinha mais contato, eles quase não iam pra escola. Eles mais passam, tipo, trancados em casa, e eles também trabalham. Eu vi que tem muito trabalho de criança lá. Como na Bolívia. Tem, Mas né? eles trabalham ajudando os pais? Sim, tipo, a mulher em si, ela não, ela fica em casa com os filhos. Quem vai trabalhar é o pai, entendeu? E mais os filhos, às vezes, por necessidade, eles vão trabalhar fora. Eu via sempre na minha casa tinha uma loja e sempre tinha crianças que eram refugiadas de Sírias. E elas sempre ajudavam a colocar sacola na minha mercadoria, né? Sacolas, e aí elas recebiam por isso. E eram pequenininhas. Ah, vão Entendeu? ajudando. Isso, tinha muito isso. Então, quase não vi muitos aí, mas eles falam que lá no Líbano tem essa rixa entre sírio e libanês, que nem boliviano brasileiro, preconceito, eles têm. Eles sofrem também. Com Ah, isso. tipo, sofrem, entendi. Aham, preconceito, porque eles são da Síria, não se dão bem. Os libaneses, eles querem que os sírios saiam. Ah, então é... Eles estão sendo expulsos, sabe? Agora. Difícil, né, essa parte. Ah, mas pelo que eu vi, eu gostei muito do pessoal da Síria. Porque quando eu fui pra Síria, com as meninas, as missionárias, eu conheci, a gente ia pras mesquitas, né? Pra poder ver como é a cultura, e como ver se sociabilizar e tal. E elas vinham, as sírias são mais humildes. E são muito trabalhadoras. Isso me lembra muito os bolivianos, que o boliviano é muito trabalhador. Os sírios também são muito trabalhadores. Em comércio, de roupa, todas essas coisas, são muito. A gente foi pro Damasco e lá tem uma feira de roupas. Mas é roupas típicas deles, entendeu? E lá é mais em conta também, é como se fosse o Brás. Lá. Aham. E aí Lá saiu o que? Mais túnicas, assim? Sim, roupas toda fechada, mangas compridas. As vestimentas de lá, né? As vestimentas de lá, dos sírios mesmo, que eu gosto. Eu gosto. É muito bom. Aí eu percebi que elas são mais acolhedoras, mais humildes, te cumprimentam. Já os libaneses, meu ponto de perspectiva, tá? Eu vi que não são muito sociais, assim, em questão de você falar e tal. Mas eu fiz amizade com um libanês. E então, um deles, é um jovem e tal. Ele é uma pessoa, assim, que também tá em conflito, sabe? Ele não quer
não entende a religião dele. Então, não é que não entende, não aceita a religião muçulmana. Ele nasceu no Brasil, mas cresceu lá. O pai dele é brasileiro, mas a mãe não. E ele entende português. Então, com ele eu me comunicava. Ele me falava muitas coisas. Como é que funciona o processo, como é que funciona ali. Então, ele me ajudava em tudo lá. Ele tem 18 anos. Ele era um jovem que também participou nas atividades do Winners. Ele tinha as aulas aí de português, de inglês. E ele fala muito bem inglês. Inclusive, ele tá me ajudando no inglês. Sim, mas é basicamente isso. Deixa eu ver uma experiência também que eu passei. Foi quando eu precisei... Você ficou 6 meses lá, né? Fiquei 6 meses. Aconteceu muita coisa, muita. Eu lembro que a gente tem férias em setembro, junho, nessas datas, sabe? E as meninas se programaram pra poder ir pra Grécia por 4 dias, né? São um grupo de voluntárias. Tudo ali é bem perto. E tudo ali é bem barato, as passagens, se vocês forem ver. E como brasileiro... Barato quanto? Curiosidade. Aí eu vou falar. Por exemplo, pra poder ir pro Egito, quanto tava? $210. $210. Tipo R$1.000. Entendeu? Tá bom. Tá muito barato. E pra Grécia também foi a mesma coisa. Pra Grécia, quando você pega a promoção, aí tá dos 180 euros, se não me engano. Então, fica barato. Do que do Brasil pra lá. Então, é um momento de aproveitar. E as meninas nas férias, elas não pegaram férias. Elas pegaram uma data específica. E elas falaram, Liz, vamos. Eu falei, tá bom, eu vou. Só que eu esqueci que eu era boliviana. Você tem que tirar o visto. Tive que tirar o visto. E como você fez? Eu fui correr atrás, faltando 15 dias antes. Eu tinha comprado a passagem pra Grécia e pro Egito. No Egito, eu queria ir no meu aniversário, passar com as minhas amigas que estão lá. As meninas que estão no Egito, elas fizeram a escola de missões comigo. Que cada uma foi para um país, de vários cantos do país, sabe? Então, eu queria me juntar com elas, que eram 3, no meu aniversário, em setembro. Aí, a Grécia estava marcado para outubro. 4, 6 de outubro. E aí, eu precisava tirar essa passagem. Fui lá e eu precisava de tradutora, né? A minha amiga, uma delas, das voluntárias, ela me acompanhou para poder fazer todo o processo ali. Levei todos os documentos que eles pediam. E fui. Depois eles falaram pra mim que eu ia entregar pelo correio, mas não chegava. Falei, e agora? E meu passaporte ficou lá com eles. Porque eles vão verificar tudo e tal, se podia ser aceita e tal. E aí eu entrava em contato, eles nada que me enviava, o correio não chegava, falaram, tal dia vai chegar. Não chegou. E eu tava desesperada, faltava 4 dias pra poder viajar pra Grécia. E você já tinha tudo comprado? Já, tudo. Hospedagem, tudo feito com ela, sabe? Daí foi que eles ligaram e falaram, não, você vai precisar... Eu fui pra lá. Inclusive, eu fui com outro menino, que era de semana, a gente trabalha, né, a gente dá aula e tudo mais. Eu fui com um menino lá, que é da Guatemala, ele me acompanhou, falou inglês também. E aí, ele falou assim, olha, a gente ligou, mas você não atendia. E, bom, amanhã você precisa vir pra fazer uma entrevista. Essa entrevista, cara, eu nunca passei por isso, né? E aí, não tinha ninguém pra me acompanhar nessa entrevista. E eu falei assim pras meninas, olha, eu preciso ir agora. E eles estão falando pra eu poder ir, tenho que ir sozinha e tal. E entrevista em inglês? Inglês. Tá. Ai, meu Deus. Ai, não. Aí eu fui lá. E lá no Líbano, o transporte não é legal. Lá, pra mim, não existe transporte. Só essas peruas, como a de Bolívia. Essas peruas brancas, só que todas quebradas. Chernobyl mesmo. Lá assim também? É desse jeito. Tudo, é uma bagunça o transporte lá e o trânsito. E só tem homem trabalhando. Você não acha mulher. Então, eles acabam mexendo com você. Ou então, como você é estrangeira, eles colocam um preço bem alto, assim, das passagens. E lá é muito caro as coisas. Muito caro. Nossa. E lá aceita dólar e libanês, só que é muito caro as coisas lá. E aí, eu precisava ir, eu tive que ir sozinha. Eu fui, peguei Uber, lá também tem Uber, né? Peguei, cheguei lá. E eu cheguei faltando 3 horas pra dar as 2. E aí eu lembro que eu falei pra ele, olha, eu preciso... eu tava falando inglês, né? Pra coisa que eu podia, eu tava sozinha. Eu preciso pegar meu passaporte, porque hoje à noite é a minha viagem. Falei pra eles. Ai, mas você vai ter que esperar as 2 horas, porque não tem como e tal, não sei o quê. Mas eu preciso, falei, fiquei desesperada. Só que eu não conseguia explicar pra eles que o meu voo era essa noite, que eu precisava desse passaporte para eu poder viajar com o visto ou sem o visto. Eu precisava de uma resposta. E eles não queriam me liberar, e aí? sabe? E aí eu tive que esperar. Eu fui num Manaishi, pra almoçar, né? O Manaishi. Eu fiquei lá esperando dar 2 horas. Eu entrei e eu cheguei
banquinha ali que tava pra fazer o visto, né? Ah, não, essa foi no dia anterior. Desculpa, tô pulando aqui. Eu fui fazer essa entrevista sozinha com um menino, só que aí ela começou a perguntar, de onde que você é? Sou boliviana. Ah, tá, mas onde você mora? No Brasil. Ah, e o que você tá fazendo aqui no Líbano? Aí eu falei, sou professora de corte e costura, sou voluntária. E pra onde você vai? Pra Grécia. Mas por que você tá indo? É turismo. Tipo, foi perguntas curtas e respostas também curtas. E eu falando inglês, português, e o meu tradutor tava falando inglês. Só sei que ela falou, pega amanhã o seu visto, o seu passaporte já vai estar pronto. Só que até agora eu não sabia que se tava ou não, no visto, se tava dando certo ou não. Só falou, vai lá pegar seu passaporte. Ok, voltei. E nessa noite era a viagem. Aí eu falei, eu preciso do meu passaporte. Mandaram pra eu vir. Então a entrevista foi antes, mas que você já tinha passado, só que o Isso. passaporte de entrega No mesmo, dia eles seguinte. não estavam conseguindo te entregar. Aham. E aí? E aí, aí eu fui numa loucura, né? E eu já tinha pago minha passagem pra ir pro Egito, então já tinha perdido a passagem pra ir pro Egito no meu aniversário que era em setembro. Em outubro era a Grécia. Então, não tinha o que fazer. Eu troquei minha passagem do Egito pra depois de outubro, tipo, quase no meio de Então outubro. você perdeu uma viagem. Perdi uma viagem ali. Tá. Daí eu peguei e fui lá, sozinha, precisava do passaporte. Cheguei lá e tinha uma pessoa que fala 4 idiomas. Fala francês, português, inglês, espanhol. Eu fui, olha, eu falei espanhol, né? Necessito meu passaporte, Itália, porque eu ia me viaje, Itália. Aí, mas o seu passaporte já foi pelo correio. Putz. E o correio demora 2, 3 dias pra ser entregue. Não ia dar. Aí eu falei, não, mas eu preciso, tal. Espera um minutinho. Aí eu fui procurar com a mulher lá. E viu, você deu sorte, tá aqui seu passaporte. Com um envelope fechadinho assim, com o visto. Nossa. Aí eu fui abrir, posso abrir? Sim, pode. Aí eu falei, mas tava tudo em inglês. Mas eu não queria nem imaginar o que tá escrito. Eu só falei pra ele assim, tá, deu certo ou não deu? Aí ele deu, não, foi recusado. E seu visto foi recusado? E não tinha grandes coisas, eu tinha entregado tudo. A única coisa que ele tava lá, não teve motivos suficientes pra poder ir pra lá. Ou seja, não tinha um motivo legal pra poder ir pra lá. Você não tava entendendo. Aí fiquei triste, chorei muito. Eu tava muito abalada, porque eu já tinha perdido o negócio do Egito. Mas a Grécia, tava muito triste. Saí chorando com o visto na mão. E aí eu fui no Manaishi. Eu tava lá sentada na mesinha e eu comecei a chorar. E isso não foi o pior, né? O pior foi que eu tava sem a bateria, tava sozinha no meio do nada. Eu tava sem bateria no meu celular e eu precisava carregar. Eu levei meu carregador, só que meu carregador não dava nessas tomadas que eles tinham, não tinha. E aí o moço me viu, posso te ajudar? Ele fala inglês, né? No libanês. Não, eu falei, só preciso de uma tomada e tal. Aí ele começou a procurar, não tenho. Mas, pra onde você vai? Ele falou pra mim, né? Eu vou pra faculdade, adventista, que tem lá, no MU. Aí eu posso te levar. Aí ele falou. E eu, tipo, fui muito ousada. Receosa. Ah, sim. Porque era uma pessoa estranha. Era uma pessoa estranha. E, assim, nunca confiem, de verdade. Tem que tomar muito, muito cuidado. Porque eu aceitei porque eu tava muito vulnerável naquela hora. Eu tava chorando e eu tava desesperada porque eu não conseguia chegar em casa, porque eu tava sem celular. Eu não consigo mexer o celular sem internet, não tem como, no meio do nada, sabe? E eu fui sozinha pela primeira vez, assim, no centro. E aí foi quando ele me colocou, eu falei, 5 minutinhos eu vou fechar a loja e te levo. Aí eu fui subir no carro dele, e não era um carro, era uma perua, mas atrás era só de mercadorias e na frente. E ele começou a me perguntar, tudo em inglês. E eu tava sem o meu tradutor. Então, na medida que eu podia entender, eu tava entendendo. E ele me perguntava muitas coisas. Qual que era meu nome, o que eu tava fazendo aqui, se eu tinha um relacionamento e tal. E foi que eu não sabia que ia chegar nesse... Cara, só Deus mesmo me acompanhando na hora. Só sei que ele falou umas frases muito constrangedoras pra mim. E aí ele falou em inglês, eu não tava entendendo na hora quando ele falou assim, do you like sex? Aí eu, tipo, o que foi? Não entendi. Você gosta de sexo? Tipo, em inglês. Aí ele pegou na minha mão. Aí eu falei, eu não gosto disso, me solta. Aí eu falei, eu preciso chegar pro meu destino logo. Falei, mas por que você não quer ficar comigo? Fica comigo. Tipo, tudo isso em inglês, sabe? Falei, você conseguiu sair? Ai, graças a Deus, né? Porque aí eu comecei a falar inglês, que eu não gosto disso. A gente é de culturas diferentes, eu não gosto e tal e tal.
E eu tava muito assustada, mas eu tinha que ter uma posição assim, tipo, calma, porque se eu fosse ficar agressiva, ele não ia deixar de sair do carro. E eu tomei muito susto. Aí eu só sei que ele foi lá e falou, tá bom, eu falei pra ele, preciso ir agora, porque as meninas estão me esperando lá, já é tarde, por favor, deixa eu descer. Aí ele deixou eu descer nessa hora, e eu tava já assustada, e eu lembro que quando saí do carro, eu tava toda coberta, tava assim, desse jeito, assim, inclusive com lenço, assim, no meu pescoço e com os meus papéis e mochila. E ele começa, você é muito gostosa, você é muito sexy. Ele começa a falar isso em inglês. Cara, na hora eu falei, meu Deus do céu, Deus livramento, né? Aí eu falei, peguei o táxi, eu não tava com internet, não tava com celular. E aí eu peguei um táxi. Tem que tomar muito cuidado. Não pode andar sozinha pra esses países. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A mulher sozinha lá não é respeitada. Então tem que tomar muito cuidado. Até no táxi também? No táxi também. Eu entrei no táxi, peguei, ele falou pra mim assim, onde você vai? Eu vou pra tal lugar, preciso pra ligar. Ah, tá, ele falou, $10, eu vou te cobrar $10. Falei, tá bom, com tal que, tipo, de chegar ali, já tá ótimo. Aí ele falou, que tráfico, eu tinha muito tráfico. Vou cobrar $15, ele falou. Aí eu falei, mas não, então eu vou descer. Aí ele falou, não precisa descer não, eu te levo $15, com $10. Cheguei lá na faculdade, ele começou a me cobrar $20. Vixe. Aí eu não falei, meu Deus do céu, $20 é muito pra mim, sabe? Muito. Eu dou. Então, era uns 15 minutos de viagem. E eles cobram muito porque você é estrangeiro, então aí eu tive que dar, né? Porque não sei Pra quando chegar até o destino. Então, uma das coisas que aconteceu, cheguei lá, tudo aconteceu no mesmo dia. Aí eu falei pra uma das minhas amigas, ela, Liz, você foi muito doida, a coordenadora tá te procurando, ela tava muito preocupada com você, que não sei o quê. Liz, você se salvou de verdade. E elas, nossa, Liz, Deus foi muito bom com você, porque talvez você nem ia conseguir chegar, sabe? Porque tem muito esse tráfico humano e tal, dessas pessoas, sabe? Então eu falei, nossa, Deus te cuidou, Deus te guardou. Aí minha escolha, nunca mais você me sai sozinha, nunca mais. Tipo, literalmente, não é pra sair sozinha lá. Não Então é tem que tomar brincadeira. cuidado pra todo mundo que for lá, né? Tanto, no Egito é muito mais, nossa, no Egito quando eu fui, depois eu fui, né, graças a Deus. Nossa, assim, você mostrou outra visão, né? Porque assim, eu sigo um canal que é de um rapaz que ele é tipo, ele é um nômade, né? Ele vai viajando por vários países. Ele foi pro Egito, ele foi pro Bangladesh, vários países. E aí eu vi que, assim, ele grava assim, gravando, tem muitas pessoas que te dão golpe mesmo. Sim, muito. Tipo, assim, tá. Tipo, por exemplo, ele foi andar de camelo, né, no Egito, e aí a pessoa, sei lá, tirar foto, daí $15. Nossa, muito mais. Vixe, E meu aí, Deus assim, do céu. aí eu vi, né? E ele fala assim, ó, tem que tomar muito cuidado, não sei o quê. E aí e é engraçado que Ele grava, né? ele grava, não, só que aí tem uma parte que eu achei bem bacana, que ele vai comprar um cinto de couro, né? E o cara mostra pra ele toda a produção, como é produzido o couro e tudo mais. Chegando. Aí no final fala assim, quanto tá esse cinto? Aí ele tá, tipo, acho que $100, acho, se não me engano. E ele fala, né, faz por 20. Não, tipo, ele fala, faz por 80. Só que os árabes, eles são bem, né? São bem, tem voz grossa, né? Sim. Ele, não, 100. Aí ele fica insistindo, no final ele consegue. Eu falei, que cara doido. Sim. Mas assim, eu vejo que realmente. Eles aumentam o valor Muito. por ser estrangeiro, principalmente. Realmente, isso acontece, tem que tomar muito cuidado. Sim. Você só vai fazer turismo com alguém que já tem experiência, que já Sim. sabe que é nativo de lá. Faz isso, porque... É melhor. É melhor. A minha amiga, quando eu fui, né, depois de toda essa confusão, me liberaram, minha coordenadora me liberou pra poder ir lá. E eu fiquei 4 dias lá. 4 ou 5 dias fiquei lá com as minhas amigas. Elas já servem lá, elas fazem serviço voluntário lá mesmo. Então, elas me levam, lá tem metrô, tem ônibus, tem táxi, é normal. Só que lá o pessoal vive de turismo, então qualquer favor, lá não existe favor de graça. Não existe. Não existe favor de graça. Então, qualquer coisinha, teve uma vez que a gente tava pedindo Uber, só que esse Uber tava demorando muito. E esses Ubers não é que nem aqui, você coloca um valor e esse valor no aplicativo, eles não respeitam. Eles entram em contato pra você, pra onde você vai? Pra tal lugar. Não, eu vou te cobrar $20. Lá tava $5? Não, eu vou te cobrar $20. Eles desse jeito. Senão, eles não aceitam. Nossa. É desse jeito. Então, a gente tava esperando. Aí, um moço, assim, mendigo da rua veio, pegou uma caixa, falou, não, pode sentar aqui. Colocou, assim, um papel em cima pra gente sentar. Achando que era de graça, né? Aí, começou a cobrar. Por causa disso. Meu Deus. Exatamente. É tipo tirar foto. Tipo, você tá assim, eu quero tirar uma foto, uma selfie, né? Ele fala, aí cobra. a pessoa nada vem assim, eu tiro pra você. Aí Exato. ele, Meu Deus do Sim, céu. então tem muito diferente isso. mesmo. Muito diferente as coisas lá. O que eu gostei do Egito foi as pirâmides, gente. Vocês têm que conhecer.
Quando eu tava, assim, indo, assim, de táxi, ia vendo, nossa, não acredito, porque é muito histórico isso. Na Bíblia tá falando de Egito. E você vive ali a história. Então é muito legal. Você vê as pirâmides lá, é muito grande. Parece um deserto, assim, sabe? Tem muitos camelos. Eu fiquei até com dó dos camelos e dos cavalos, né? Porque eu montei junto com a minha amiga e eles sofrem bastante nesse calor intenso, sabe? É Entendi. triste, vocês mas assim, o bom é você ver aquilo e também do lado tem um museu enorme, que é o maior do mundo, que é muito bom vocês verem. Acho que tá uns $20, se não me engano. $20, $25 na entrada. Lindo o museu. Ali tem muitas sobre a respeito de arqueologia e tudo mais. Então é um museu muito enorme, com muitas informações de história. Aí eu passei uma tarde toda com a minha amiga e tal. Não deu pra ver tudo. Pra vocês terem noção, é muito grande, muito grande. Eles inauguraram agora o que tava faltando montar, porque faltava só um pedaço. São várias áreas, assim, no museu, que faltava só um pedaço que a gente não conseguiu ver porque ainda não estava finalizado. Agora, acho que foi esse mês passado que inaugurou. Muito lindo, muito lindo. Bacana. Bom, Então, é muito bacana, né? Conversar. É que a questão do horário também tem essas Sim. questões, né? É verdade. Mas eu tava curiosa referente a isso daqui. Isso daqui você trouxe de lá? Ah, sim, essa aqui é a bandeira do Líbano, né? Bandeira. Essa aqui. Ah, lá tem cedros. Esse aqui é um cedro. É um tecido específico de lá. Deixa eu ver. Eles fabricam lá, né? Vai parecer um tecido diferente. Ah, é um tecido normal, eu acho. Ah, tá. Pra mim é um tecido Me normal. fez lembrar Tactel, Sim. mas acho que não é Sim. Tactel, não. Uhum. Aí vocês assinaram lá todas as missioneiras que estavam lá? Isso, os meus amigos, minhas alunas e tal. Ah, bacana. Sim, essa é a bandeira do Líbano. Que bacana. Interessante. Isso. Então, bom, é como a gente também estava falando, eu achei bem interessante referente a essas experiências. Por exemplo, como você falou agora, no momento você foi com o propósito de ter um visto, no final foi recusado, teve uma péssima experiência depois Sim. voltando, mas no final você deu certo o visto, que você conseguiu viajar, né? Sim. Isso é bacana. Sim. E, bom, Liz, eu agradeço muito, assim, por você ter participado da Raso Podcast. Obrigada a Se vocês. você quiser, talvez aproveitar esse momento também, gente, pra seguir ela nas redes sociais. Lá tem fotos, tem stories, tem Sim, destaques, né? eu Tem de posso toda essa postar. aventura aí também dela. Sim. Se quiser passar. Aproveitem e sigam lá, lisa.carmen, é o meu Instagram, e lá eu posto muitas curiosidades a respeito de missões, sobre viagens e tal, que é uma coisa assim que Deus me abriu as portas e pode abrir pra você também. Sim, Legal. com certeza. E você gostaria de deixar alguma mensagem, por exemplo, assim, para alguém que de repente tá pra seguir esse caminho de missões? Você gostaria de deixar alguma mensagem pra... Eu acredito que cada um tem o seu propósito nessa vida, e se Deus tá te chamando pra uma missão dessa, pode não ser pra fora do país, pode sair na casa mesmo, na sua igreja, na sua família, que muitas vezes a gente precisa desse apoio, precisa dar esse apoio e suporte, que esses jovens ou adultos mesmo consigam proporcionar essa oportunidade para as pessoas e para conseguir alcançar, né, de alguma maneira Cristo, porque Ele é o nosso mediador, nosso salvador, nosso advogado, e Ele que faz acontecer. Se todas essas coisas acontecerem porque Deus, de alguma maneira, me abriu as portas e me deu essa oportunidade de poder contar um pouco do meu testemunho para vocês, que também eu acho uma bênção de Deus, né, eu acredito que tudo é um propósito, e tudo tem o porquê. A gente não entende muito bem agora, a gente só vai entender depois o porquê. Eu vi isso muito de Deus, ele falando isso pra mim depois. Sim. A gente não entende agora, vai entender depois. Que bacana. Bom, a gente também vai falar um pouco dos patrocinadores, né, Thaís? Sim. Então, gente, a Raso Podcast, como vocês sabem, acontece um pouco também por conta do escritório Thaís Saluco Arquitetura, onde se você tiver comprando uma casa, a gente pode te dar esse auxílio na compra da casa, projeto arquitetônico, projeto de interiores, se for reforma, e essa parte da documentação também das casas. E pela Raso Contabilidade. Exatamente, pela Raso Contabilidade, né? Um escritório de contabilidade que é mais especializado em e-commerce. Então, se você vende por Mercado Livre, Shein, Shopee, está começando a alavancar seu negócio, a gente também consegue te ajudar nessa parte burocrática, que é na parte fiscal. Isso aí, gente. Isso aí. Bom, Liz, muito obrigado por participar. Obrigada a vocês. Acho que a gente ficou, como posso falar? Foi muito boa a conversa, né? Foi um bate-papo bom. Gente, eu não podia deixar de agradecer. Eu amo pins, tá? Pins é uma coisa que eu coleciono, sabe? Então eu trouxe pra vocês. Ai, que lindo. Isso aqui é pra Thaís, pra você. Obrigada. Espero que você goste do livro.
E aqui pra você também, Muito José. obrigado, hein? Tá Aí, bom? a gente Que recebeu Deus abençoe a vida de vocês. E esse podcast também que seja de bênçãos pra muitas pessoas aqui. Ah, com certeza, nossa, com certeza o seu podcast vai ajudar muitas pessoas, assim, tem uma visão diferente, sabe? Sim. Bacana. Ah, isso sim. E, bom, muito obrigado, né, por participar. E quem sabe a gente pega uma outra oportunidade, né, pra falar sobre explorar um pouco mais, né, explorar, porque eu vejo que específico. ficou faltando algumas coisas, né? Assim, Muitas coisas, né? Mas enfim, né, Sim. o tempo vai passando muito rápido, mas enfim. Sim. Bom, pessoal, se você curtiu esse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar. Sigam a Liz também nas redes sociais dela, que ela vai também estar postando. Ela posta o dia a dia dela, né? Quando você faz as missões. Uhum. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.